Namastê. 7/7 de uma segunda-feira, em 7 de setembro. Um bom papo hoje. Que o nosso papo tenha uma boa direção, que possam ser bons sopros, boa partilha com um amigo querido. Patrick. Agradeço a todos que estão entrando para nos prestigiar nesse papo, nessa live, que possa ser bem construtiva. Agradeço a todos, por dispor do seu tempo, que possa ser relevante para a sua vida também pessoal. A ideia desses papos de segunda-feira é pele para dentro, coisas que nos auxiliem, que nos impulsionem, que clareiem, que ajudem a clarear esse caminho de uma vida simples, de uma vida consciente. E nada melhor do que convidar alguns amigos queridos para isso. Amigos que me inspiram também. E espero que possa ser, no mínimo, bem aproveitado esse tempo. Ela vai ficar gravada para quem já está entrando. E para compartilhar com os amigos também. Salve Luiz, salve amigos que estão entrando. Patrick está em Portugal, agora lá são 11 da noite, ele foi muito generoso de aceitar esse convite e trocar essa ideia nesse horário. Um horário limite, ou para além do limite para alguns de nós. E só aguardando ele entrar na sala. Se tiverem ao longo do nosso papo perguntas, não deixe de colocar. A gente vai tentar contemplar as perguntas para o final. E do contrário, se chegar ao limite da nossa conversa e não rolar as perguntas, ou de responder as perguntas, a gente vai buscar colocar as respostas no comentário, nos comentários dessa live. Vamos tentar ver se dá para responder por lá. Então não se aveste não. Se por acaso você precisar fazer uma pergunta, a live terminou. A gente não vai continuar a live depois, porque já vai ser meia-noite em Portugal, né, Patrick? Que está entrando agora. Vamos lá, tá entrando. Chegou já. Hey. Olá, Hariô. Hariô, Di. Tudo bom? Nossa, eu tô escuro ou é impressão minha? Não, você tá super claro. Eu que tô escuro aqui. Tá super Eu bem. acho que meu celular que tá... Então, peraí, que minha tela que tá... Ah, melhorou. Pronto. Tudo bom? Como é que vai, senhoritos? Há quanto Tudo tempo? jóia. Bastante tempo, né, Patrick? Que bom a gente poder ter esses recursos também, né? Pois é. Que recurso bom, né? Nossa, que incrível. Honro a internet. Me ressignificou todo o meu preconceito que eu tinha. E respirando em cima deles, atravessando todos possíveis, para estar fazendo também esse movimento de ocupar esse espaço, de uma forma que a gente possa compartilhar, no mínimo, assuntos relevantes, assuntos que inspirem. Ah, é. Com certeza, aproveitar a ferramenta para positivar, né? Usar a ferramenta de maneira saudável. Por que não? Maravilhoso. Por que não? Estamos aqui, ocupando agora esse espaço. Pois é. Então, tem muitas pessoas que vão entrar na live que vêm por você, são seus alunos, seus amigos, e não me conhecem, e da mesma forma do contrário. Para quem não me conhece, sou Alecrim, moro em Garopaba, no sul do Brasil, e trabalho, estudo, pesquiso, ferramentas que apontem para esse autoconhecimento, que apontem para essa natureza que permeia nós todos, E na segunda, em especial, o tom é da pele para dentro, então assuntos, pessoas que inspiram, que possam compartilhar a sua vida, o seu olhar, ou ferramentas que nos auxiliem nesse caminho, de autoconhecimento. E a ideia é bater um papo, porque o Patrick é muita coisa, mas o Patrick também é essa pessoa, Patrick? E aí conversar com essa pessoa que também é tão estudioso em alguns assuntos que a gente vai trazer hoje. E passo a bola para ti,
Primeiramente, eu quero te agradecer imensamente, assim, já te falei isso em box, mas a sua generosidade, o seu aceitar esse convite, que possa ser um papo gostoso, que possa ser, né, cada um na sua casa, mas se sentir bem em casa para conversar. E se apresenta um pouquinho aí, fale de você, o que você quiser, e a gente já vai dar continuidade a um sopro, né, uma direção do nosso assunto. Tá ótimo. Bom, primeiro, então, eu agradeço a Alecrim pelo convite, pela confiança, parceria. A Glória Di sempre fala, né, professora, sempre fala que realmente a gente não faz nada sozinho, e não faz mesmo, até porque mesmo quando a gente está fazendo sozinho, no fundo, é a Ishvara que está fazendo, né? É isso. Então, e realmente poder fazer, seguir, fazer esse caminho de Yoga e Vedanta nessa vida toda, com parceiros, com companheiros, com amigos, é realmente especial, né? Isso que faz realmente uma grande diferença. Então, eu agradeço aí pelo convite. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Patrick, né? Patrick Van Lammeren, esse nome fácil. Pelo menos, eu sempre digo, pelo menos é mais difícil confundir com alguém. Mas ainda assim é possível. Eu tenho o primo do meu pai se chama Patrick Van Lammeren também, né? Então, é o único, são os dois no mundo. Mas ainda assim são os dois, veja só, né? Pra gente que acha que é único, né? É único em um certo sentido. Por outro sentido, aí, né? Até o nome existem outros. Mas então eu sou aluno da professora Glória desde 2004. Eu sou aluno da professora Glória em Vedanta, na tradição védica. E realmente eu estudo, desde que eu comecei a estudar, não parei mais, né? Eu realmente me encontrei ali e Glória Di realmente me recebeu de braços abertos, como uma mãe mesmo, e foi uma benção. Porque de lá para cá, fui trabalhando por lá, acabei ficando trabalhando, até começar a dar aula, e aí, pronto, agora eu tô dando aula, né? Tô aqui em Portugal agora, né? Eu morava no Rio de Janeiro, lá perto do Vidiá, agora eu vim para Lisboa, tô há um ano quase, vou fazer um ano agora, nesse mês, e aí tô, pelo menos por um tempo aqui em Lisboa, tô fazendo faculdade aqui, que eu não... faculdade de psicologia, mestrado integrado em psicologia. E é isso, pelo menos. Agora os próximos 4 anos, né? Já tem então são 5 anos de curso, pelo menos esse tempo eu vou ficar por aqui. E é isso. Aí, enquanto isso, continuo dando as minhas aulas, agora online, já estava dando antigamente transmissão, já era ao vivo no Vidyamandir, mas transmitido. E aí, na medida que vim para cá, ainda mais agora com todo esse esquema de pandemia, aí agora então a gente entrou de vez nesse esquema, esse mundo online, né? E assim Maravilhoso. tem sido. Patrick, já que você apresentou aí já né, alguma das coisas de plano de fundo do nosso assunto, né? Essa vida de yoga para além do tapetinho, esse viver consciente, né? Que é um plano de fundo do nosso papo de hoje. O que veio antes, assim, o estudo da mitologia? Porque, para quem não conhece Patrick, é muito bom ouvir a mitologia védica por você, né? É muito gostoso, traz, assim, de uma forma muito viva, muito rica, muito... Como a tradição mesmo traz, né? A tradição, ela é muito generosa, ela é muito rica em detalhes, né? Então, nos banha de muita beleza, né? De muita poesia também. E uma das aulas que você dá é sobre a mitologia, esse desdobramento da mitologia, né? E esse desdobramento de vários significados. Veio antes essa sede pela mitologia antes de Vedanta ou não? Né? A mitologia veio depois do estudo de Vedanta. Como é que foi esse encontrar a mitologia? Esse encontro com a mitologia? É engraçado. É uma pergunta engraçada, porque eu sempre vi como separados, né, como assuntos diferentes. Hoje, no final das contas, eu entendo que é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né, em termos de... né? Mas eu sempre gostei muito de mitologia, desde pequeno eu gostava, adorava quando via lá as histórias da mitologia grega, e aí procurava um pouco... Outras mitologias era mais difícil, né, o mais comum sempre foi grego, romano, né? Mas tinha a mitologia egípcia, vinha outras mitologias que eu gostava muito. Fantasia, eu sempre gostei muito de histórias de fantasias de várias formas, né? Gostava muito, sempre gostei muito de RPG, né? Então eu jogava RPG, jogava jogos a beça. E isso também cria mundos e histórias e criaturas, enfim, que são fantasiosos e míticos também, em algum sentido, né? Mas eu só gostava, simplesmente gostava.
E, em paralelo, tinha minha busca espiritual, eu buscava muitas coisas. Então, eu nunca realmente não fazia tanta ponte, porque a minha religiosidade era uma religiosidade muito convencional, em um certo sentido. Eu nasci numa família basicamente de católicos e espíritas, então estudei em colégio católico, né, e em paralelo estudei espiritismo. E desde cedo gostava, mas eu não via muito, não tinha muita carga, ainda que tenha. O catolicismo também tem uma carga grande, né, de mitos, mas ao mesmo tempo não é o que a gente costuma ver, né? E até porque não tem uma visão exatamente profunda, né? Muitas vezes é uma visão muito literal das histórias. Então, eu realmente não fazia essa ponte entre o mito e a espiritualidade. Então, parecia que eram coisas paralelas, né? Só no final, quando eu saí do colégio, entrei na faculdade, foi quando eu conheci, inclusive, a Ludmilla, né, que é minha atual esposa, que num grupo de pessoas que estavam interessadas em estudos diferentes, estudos de tradições diferentes e tudo, né? E aí, realmente, eu me abri, né? Realmente, eu estudava, eu já era muito espírita nessa época, e aí eu fiz uma certa quebra, dei um tempo no espiritismo, fui por outras coisas, e aí, nossa, aí acabou, você abriu a caixa de Pandora, aí eu realmente comecei a estudar. Aí estudei Wicca, tradições celtas, fui estudar candomblé, taoísmo, pronto. Aí comecei a estudar milhões de outras coisas, que foi muito incrível, foi um período muito incrível mesmo. Alguns anos a gente ficou realmente estudando muitas outras coisas. E aí os mitos estão lá, né? De alguma maneira os mitos estavam lá presentes o tempo todo, de uma outra forma agora, porque realmente você tinha todo um uso de mitos e todo um uso da própria ritualística, que é uma coisa que até tinha no catolicismo, na minha vida, mas no espiritismo a gente não tem, né? Especificamente era kardecista, né? Então, se fosse de Umbanda, não, que tem muito ritual, mas não era kardecista. E aí, por mais que tenha os seus rituais, é evidente que tem, mas existe toda é mais seco nesse sentido, né? Quando é uma tradição realmente mais kardecista pura, vamos dizer assim, é muito mais seco. Então, aí, dependendo da casa que você vai, tem até uma certa rejeição, né? A ritualística, a símbolos. Então, para mim, aquilo era realmente comecei a ver a ritualística e os mitos nessa fase, quando eu realmente comecei a ver outras tradições. E aí eu comecei a ver de outra maneira. E aí um belo dia realmente caí em Vedanta, né? Na verdade foi até a Ludmilla que puxou, ela estava querendo estudar alguma coisa sobre o Oriente, e o máximo que eu tinha estudado de Oriente, eu tinha estudado um pouquinho sobre hinduísmo e um pouco sobre taoísmo só, e Xing, eu realmente gosto muito de Xing, então, mas era muito pouco. E aí, bom, ela queria estudar alguma coisa de hinduísmo, vamos catar. E aí a gente acabou procurando, e aí ela fazia história na UFRJ na época, eu fazia física na UFRJ. E aí a gente resolveu pegar uma eletiva de filosofia, que era chamada História do Pensamento Oriental, com a professora Raquel Moschowitz, que, bom, calhou de ser aluna da professora Glória, é evidente que eu não conhecia. E o que ela resolveu dar o capítulo 2 da Gita nessa matéria para mostrar que existe profundidade filosófica no Oriente. E aquilo foi incrível, porque realmente abriu um universo imenso ali. A gente estava procurando aquilo e a gente não sabia, né? À medida que ela foi falando, a gente várias questões que a gente tinha e que não faziam sentido foram sendo respondidas ali fácil. Essa pergunta eu já fiz, tinha resposta. E começou a falar de coisas que a gente não tinha nem perguntado ainda. Eu falei, incrível, eu queria saber isso. Eu queria a resposta dessa pergunta que eu não tinha nem feito ainda. E aí, pronto, a gente caiu ali em cima dela, estudou demais com ela. E aí, quando terminou, foi um ano, na verdade, a gente fez uma disciplina, depois a gente quis entrar na segunda, era a História do Pensamento Oriental 1 e 2. E aí, depois do 1, a gente falou, a gente quer ir pro 2. Ela falou, mas eu nunca dei essas duas matérias para pessoas diferentes, então 1 e o 2 é o mesmo conteúdo. Vocês não podem fazer isso. Se vocês forem fazer isso, eu não posso. O que eu vou fazer? Eu vou dar outro conteúdo. E aí ela falou, então, por culpa de vocês, então tá bom, eu vou dar o capítulo 3 e 4. E aí ela deu o capítulo 3 e 4 pra gente. Na faculdade, isso. E aí, quando acabou, eu não tinha o 3, né? E a gente falou, bom, a gente quer estudar mais, o que a gente faz? E aí ela falou, não, então vocês vão ter que ir lá onde eu estudei, onde eu estudo com a minha professora, de maneira bastante tradicional, que é o Vidya Mandir, a professora Glória Arieira. É diferente da abordagem que eu dei, que foi uma abordagem muito mais acadêmica, lá é tradicional, a gente canta em sânscrito. E vai lá. E ela deu o endereço e a gente foi para lá e começou. Então, os mitos e os símbolos estavam relativamente presentes já em termos de ideia e de interesse, de facilidade até.
Mas realmente eu entrei, de fato, né, na questão dos mitos e dos símbolos ainda que já tivesse bastante em mim, né, foi depois de começar a estudar Vedanta, entender um pouco essa ritualística, que são essas deidades no altar. Eu já tinha uma bagagem agora ritualística e simbólica nesse sentido, para me interessar bastante sobre o puja e tudo mais, o altar. E aí, a partir daí, bom, tenho que saber que deidades são essas, né? E aí eu comecei a estudar as deidades. E quando eu comecei a trabalhar no VDR, eu ficava lá o dia inteiro, praticamente, né? Inclusive, não é uma coisa positiva nesse sentido, o que eu vou dizer, mas o fato é que eu fiquei tão à vontade lá e realmente estava tão buscando as coisas lá que, pô, a faculdade começou a ficar em segundo plano, né, coitada? Não deveria, mas ficou. E no final eu não me formei em física, porque o que eu estava procurando estava no VDR, não estava na física, né? Mas enfim, isso é outra história. O fato é que eu comecei como eu trabalhava lá, eu escutava a aula o dia inteiro, porque eu gravava os CDs, aí ficava escutando as aulas, aí tinha a biblioteca do Vidyamandira, eu ficava lendo os livros. E aí, enfim, comecei de repente a cair. Foi um intensivão, né? Eu passei anos lá do intensivão. Foi a bênção que eu tive ali. Morava na frente do Vidyar, realmente. E aí o que acontece é que um dia eu caí num mito. Não sei exatamente como, eu estava vendo, e aí um pedaço do Mahabharata. Eu acho que eu encontrei um artigo na internet, se não me engano. A internet também foi muito fundamental. Já nessa época ela me ajudou muito. Porque eu acabei caindo, comecei a buscar algumas outras coisas. E a internet tem aquilo, você tem que saber procurar muito bem. Eu tive a boa sorte de partir para a internet sentado no Vidyamandira. Então a referência estava ali para procurar, né? Então estava fácil ver o que era interessante, o que não era, o que era útil, o que não era. E eu caí num artigo que falava sobre astronomia, que é um tema que eu adoro, desde pequeno eu adoro astronomia. E aí começou a juntar, né? Aí começou a juntar a parte de tradição, a parte da astronomia com o Vedanta. Eu falei, que história é essa? E aí era muito interessante, porque era um artigo que falava sobre um mito de Kartikeya, que é de quem eu sou devoto, não é à toa, e associado com a astronomia, porque ele é filho das Kritikas. As Kritikas são as Pleiades, né, que são perto da constelação de Touro. Você vê um aglomerado de 6 ou 7 estrelas. No Ocidente se chamado Pleiades, são 7. Na verdade tem muito mais, mas se contam 7 no Ocidente, se contam 6 na Índia. E é chamado Kritika, e ele é filho de Kritika, por isso Kartikeya. E aí tinha toda uma lógica mostrando como que o mito por detrás tinha informações astronômicas, como tinha informações astronômicas muito significativas. E aí pronto, eu comecei a ver, comecei a estudar, e aí eu comecei a estudar o mito para entender o significado, e aí nessa de ver o próprio mito e o significado, estava refletido em cima do Vedanta inteirinho, ali estava pulando. Né? Quer dizer, além de ter, né, as fontes de simbolismo que estavam dizendo, os livros, os professores, lá no Vidyamandira estava lá dizendo o tempo todo, começou a pular, realmente não tem jeito. Né? Então, e aí esse foi, eu diria que esse foi o portão de entrada realmente para esse estudo de mitologia que eu faço. Uhum. Porque até então foi um pré, né? Ali foi a virada. Porque eu estudei tanto e tão profundamente, especificamente esse mito, e aí elaborei várias questões, eu comentei com a professora. E eu estava tão empolgado. E aí ela virou e falou, puxa, mas então por que você não escreve um artigo sobre isso? E fala com o Thales. O Thales está com cadernos de yoga, ele estava com cadernos de yoga. Oferece, vê se ele se interessa de um artigo. Aí eu escrevi um artigo sobre o Subramania Kartikeya, e nem tocando muito na questão astronômica, mas o significado de Kartikeya, porque a essa altura Vedanta estava pulando no significado da história. E ficou tão incrível, eu fiquei tão, né, encantado, que aí depois, quando eu mandei para ele, perguntando se ele tinha interesse, ele gostou muito. E ele falou, não, eu tenho muito interesse, e você não quer ter uma coluna? Eu falei, claro, né? E aí o caderno de yoga é trimestral, né? E pronto, aí para poder escrever a cada 3 meses um artigo sobre simbolismo, eu tive que cair no simbolismo de verdade, né? Eu já não queria, né? Então, aí pronto, a partir daí acabou-se. Já estava com quase os 2 pés dentro, não tinha como sair, correndo. Aí eu mergulhei, e aí pronto, aí mergulhei. Então essa costura entre a mitologia, de fato, e o autoestudo, e todo esse desdobramento, ele veio fortemente com Vedanta, com o teu estudo de Vedanta. Ele já existia, né? De novo, contra as tradições, ele já existia, mas não com essa profundidade, e por causa de Vedanta também, né? Porque Vedanta não tem nada mais profundo que Vedanta, né? Para mim, realmente, Vedanta é tudo, né? E aí, quando você pega... Para quem tá, isso, né? Muitas vezes... Para quem está ouvindo a gente que não sabe o que é Vedanta, por exemplo. Abre um parênteses aí. Isso é importante. Isso é importante. Já falando como se... Né? Vedanta, ele é
é a parte final dos Vedas, as escrituras básicas da tradição védica, ou tradição hindu, como a gente quiser chamar. E ele fala sobre a natureza livre de limitação do ser, do sujeito. Então, basicamente, é um assunto bastante modesto, né? Que é a verdade, só a verdade. Só fala sobre o que é a verdade, e a verdade absoluta, né? E como eu já sou essa verdade absoluta, livre de limitação. Então, é realmente algo, não tem nada mais profundo, realmente não tem nada mais profundo. E era o que eu vinha buscando, né? Então, em outras tradições, no final das contas, eu buscava exatamente isso, sem saber exatamente como. E não que as outras tradições não sejam incríveis, elas são maravilhosas, eu passei por várias, e sou grato a cada uma delas e adoro todas elas. Não é uma questão disso. Mas realmente, quando caí no Vedanta, não tinha nada mais claro e mais amarrado e mais profundo. E é uma tradição viva. E esse aqui é uma diferença também. Infelizmente, boa parte das tradições que a gente tem hoje, a maior parte do que a gente fala, infelizmente, são tradições que já estão mortas. Ou então que estão sendo revividas de alguma maneira. Mas que a linhagem da continuidade se perdeu muito. Então, muitas vezes a gente tem a interpretação sobre a própria mitologia ritualística grega. Quem é que faz? Né? Cadê os gregos antigos, né, fazendo ritual? E não tem mais. Infelizmente se perdeu. Né? Uhum. Então, existe um resgate de toda a mitologia grega, mas é uma ressignificação, é uma tentativa de. Porque a gente nunca vai saber de fato o que significava, porque não existe mais uma linhagem viva para dizer para a gente o que é. E isso na Índia existe até hoje, ainda bem existe. Então, isso faz toda a diferença também. Você tem uma tradição viva e dinâmica. E aí, quando você entra nesse estudo, nesses mitos, nesse estudo, você faz parte, você realmente entra em algo vivo ainda. E aí, pronto. Né? Então, isso fez toda a diferença. Aí, realmente, não tem jeito. Sim. E esse caminho, assim, que você seguiu, né, até aqui, antes de chegar em Vedanta, e essa inquietude, esse cabelo pegando fogo, às vezes querendo resposta, né? Teve algum marco específico assim que te levou a estudar mais profundamente, fora a influência de casa, do catolicismo e dessas influências que você tinha de berço, né? Desse apreço a uma certa religiosidade, ou teve algo assim pontual, alguma composição de fatores que te levou a essa sede mais propriamente direcionada para autoconhecimento, especificamente, assim? Olha, eu diria que... claro que tem momentos mais difíceis, momentos mais relevantes. Eu diria que tem um marco específico, que eu vou dizer daqui a pouco, mas é que ele é bem posterior, ele é bem mais recente. Antes mesmo de encontrar Vedanta e tudo, é claro que a gente passa por sofrimentos, a gente passa por questionamentos, a gente passa por tudo isso que motiva, independente de como for motiva. Uhum. Mas foi tudo muito natural, era uma coisa que já realmente estava muito na veia. Eu vim trazendo desde cedo, não tem jeito. Né? Uhum. A minha avó, é engraçado isso. Para quem te conhece, sabe disso. Pelo menos pela a forma que você traz, né? Aquele encaixado. Para mim, tá lá, né? Então não tem outra possibilidade, né? E eu culpo meus pais e meus avós, sem dúvida, né? Culpo num bom sentido. Por isso, porque a atmosfera estava lá e, enfim, e bateu realmente como uma luva e eu fui. Quando eu ia ver, eu estava fazendo. E não tem muito jeito, eu também ariano, né? Então não tinha muito jeito. Quando eu estava fazendo ponto final. E ele estava lá. E aí quando você olha para trás, o que tem? Eu tô aqui fazendo as minhas coisas, né? E no final, talvez eu tivesse até tendo que fazer outras coisas na hora, mas não importa. Aquele estudo ali era o que me chamava mais a atenção. Mas em termos de autoconhecimento, em termos da própria busca e de crescimento mesmo, teve um evento que realmente foi muito marcante na minha vida, que fez toda a diferença. Mas eu já era estudante de Vedanta, já era professor, já estava dando aula. Foi em 2011, na verdade, eu considero que foi um marco muito grande. Que eu tive perdas na família muito intensas, no intervalo de uma semana. Eu perdi 3 parentes numa semana só. Foi o meu avô materno. Uma semana depois foi o meu tio, filho desse avô materno, que realmente foi um baque muito grande, foi realmente inesperado. Tinha 49 anos só, foi muito jovem. E no mesmo dia, a minha avó paterna. Coisas de Ishvara, né? Porque realmente, qual é a relação? Nenhuma relação. A relação, enfim, é que nós somos conhecidos de ambos. E aí calhou de ser no mesmo dia, enfim. E aí foi uma semana realmente muito intensa para mim e para todos nós da minha família, né? Uhum. E isso foi um marco muito grande, porque não só pelas pessoas, né, e familiares e próximos, foram realmente perdas muito profundas.
Já tinha perdido familiares, mas nunca de uma maneira tão intensa. E esses meus dois avós em especial, né, a minha avó paterna e meu avô materno, realmente foram grandes mestres nesse sentido, né? A minha avó, com certeza, minha avó paterna sempre foi de cara, ela era muito espiritualizada, ela era espírita e tinha... Nossa, a gente debatia, a gente ficava horas conversando sobre um milhão de assuntos, né? Ela realmente me orientou muito, né? Ela realmente é mestra, não tem o que dizer. Então, realmente, ela tinha uma importância muito grande, né? E o meu avô materno, ele era católico, né? Muito católico, às vezes, inclusive, até demais, né? Porque ele é um católico tradicional, né? Vinha do Ceará, e aí era, às vezes, até fechado demais em alguns sentidos, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma coisa do lúdico, né? Uma coisa da contemplação que realmente fez toda a diferença. Ele era artista, ele era pintor e artista plástico, né? Restaurador, né? Era como ele trabalhava. E ele tinha realmente muitos ensinamentos mais religiosos que fizeram toda a diferença na minha vida também. Mas, em especial, o relacionamento com a natureza, né? Nossa, a gente ia para bosques, a gente ia para passear nas trilhas, né? Ia para praia e contemplava as estrelas, ele ficava falando das estrelas e sempre relacionando com uma devoção, né? Então, ele era realmente um devoto, né? A gente tem que dizer dessa forma. E isso também me impactou muito. E aí a perda dos dois em uma semana, e aí no meio do caminho, não é possível, meu tio, né? Então, realmente, eu senti demais. E isso eu precisei realmente... não só foi muito bom, porque toda essa minha base de Vedanta e tudo mais foi muito boa, eu precisei dela, né? Mas ao mesmo tempo me trouxe outras questões, que bom, e aí? Né? Quer dizer, o Vedanta em si, Vedanta é a solução do problema fundamental humano, assim é falado, do problema básico do sofrimento humano. Mas como é que ele opera? Né? Ele vai operar de fato, ele não é simplesmente, é um estudo, mas não é um estudo simplesmente de você usar meramente a lógica e entender. Inclui a lógica, é fundamental, o entendimento é fundamental, mas você precisa trazer para a sua vida. Né? E como é que você traz para a sua vida? Para você poder trazer para a sua vida, não adianta, você tem que olhar para a sua mente, você tem que olhar para você como indivíduo, olhar para você como pessoa nesse mundo. É yoga. Né? Vedanta sem yoga vira uma filosofia. Simplesmente a filosofia, né, como uma elucubração. E não é uma elucubração, não é uma... As pessoas às vezes falam, né, como uma... Como é que eles dizem? Como uma... Nossa, esqueci o termo que se usa. Mas não é um termo que não é bom. É uma especulação. São especulações filosóficas. Tem gente que fala que Vedanta é especulação filosófica. Não tem especulação nenhuma, é um meio de conhecimento. Como é que é a especulação? Mas se você não tem uma vida coerente, se você não olha para você como indivíduo, tudo isso, né, é yoga. Realmente fica uma filosofia. E aí fica só uma ideia. Você não consegue realmente trazer para a vida. Nesse momento que teve essas questões todas, ainda que eu tivesse Vedanta, ainda que eu já tivesse uma vida de yoga, tudo isso estava lá. Mas eu olhei com um outro olhar. Eu comecei a olhar com um outro olhar, tanto para yoga quanto para Vedanta. Né? Porque realmente, tem uma hora que você olha e fala, bom, mas e aí? Né? Então, como é que a gente faz? Né? Se deparar com a questão da morte, da finitude. Isso é vivência. Não tem jeito, você tem que ter vivência na vida. Né? E isso foi um marco muito grande que mudou a minha maneira de me relacionar com o Yoga Vedanta muito seriamente. Foi muito dolorido, foi um marco realmente que foram anos. Coincidiu entre aspas, né? Foi também exatamente quando começou um período do Sadhisati, que é, em astrologia védica, é a conjunção, né? Quando Saturno passa acima da Lua. É um dos piores trânsitos astrológicos. E dura 7 anos e meio. É um trânsito terrível, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é maravilhoso, porque Saturno ele não é só sofrimento. Né? Saturno ele é Shani, ele é disciplina, ele é clareza, ele é conhecimento, ele é responsabilidade, tudo isso. Então, realmente, foram 7 anos e meio aí de perrengue. Foi bem difícil, foi um período difícil em vários sentidos. Mas, ao mesmo tempo, foi quando eu realmente pude olhar melhor para mim mesmo, com a maturidade necessária. Antes eu olhava, mas nunca nesse grau, né? Então, aí eu ressignifiquei tudo. Realmente ressignifiquei tudo. Então, eu considero que esse acontecimento dolorido, ele realmente foi um marco. Abriu essa portinha para trazer para a superfície esse conteúdo e aí como é que lidar com esse conteúdo. É bem isso. É bem isso. Trazer para a superfície e não só trazer para a superfície, mas também trazer Vedanta para o palpável. Porque parece palpável, mas é muito diferente. Quando você realmente encara e você fala, tá bom, e agora então? Agora que eu preciso de Vedanta. Como é que funciona essa parada? Agora que eu não sou o corpo, como é que é essa história? Como é que é isso aí? Né? Como é que é isso? A dor bate, o sofrimento bate, tudo bem. Né?
E aí, então, você realmente ressignifica. É a maturidade, né? A vida vai trazer maturidade, né? Então, quando ela bate na porta, com toda a humildade, você abre, né? E recebe bem. Isso é uma púdia, né? Recebe muito bem com toda a sabedoria. O Xani bateu na porta, é difícil. Que lindo essa partilha, Patrick. Agradeço por partilhar com a gente. O que eu queria te trazer, eu acho que foi perguntado aí, né? E fazer o link, as púdias, né? Que você faz, até dá cursos, ministra púdia, ela veio antes de estudar com mais profundidade a mitologia, de entender, você entendeu e aí você começou a fazer as ritualísticas? Foi junto? Como que deu, assim, essa validação pelos ritos, né? Eu vi passando a pergunta com quem eu aprendi, né? Eu aprendi tudo com a professora Glória. Glória Di realmente... Claro, eu aprendi com outras pessoas também, né, evidente, mas realmente o Glória Di é tudo, né? Em termos do meu estudo, em termos de autoconhecimento. Glória Di é minha referência. Ela me ensinou a fazer puja, ela me ensinou Vedanta, ela que me abriu as portas para toda a mitologia. Realmente é ela, né? A puja é interessante porque eu fazia já rituais antes de Vedanta, como eu falei, tinha ritualísticas, né? Eu já estava envolvido em ritualísticas, que realmente nesse período de transição, né? Nesse período pré-Vedanta, mas pós-espiritismo, de abertura, aí pronto, eu já estava fazendo rituais, estudando os mitos e tudo, mas ainda não era com essa profundidade. Mas existia um ganho de um entendimento da lógica ritualística. Na verdade, na minha família já existia, você tem, né, um catolicismo e tudo, mas ali é que realmente eu ganhei uma maestria, por assim dizer, com relação à ritualística, que vai variar de cultura para cultura, de tradição para tradição, mas a linguagem ritualística, no fundo, é uma única. Se você entende a lógica ritualística, você entende qualquer ritual, né? E nesse sentido, o tempo que foi muito pouco tempo, o meu contato com o Candomblé foi muito pequeno, foi inclusive através de um amigo meu, o João, que realmente é do Candomblé até hoje. E foi pouco contato, mas foi um contato fundamental também, né? Porque o Candomblé, né, ele é uma tradição muito profunda e viva, né? E isso é uma coisa realmente incrível. Tem um poder realmente incrível, uma força tradicional muito grande. E a forma de lidar com toda a reverência, com toda uma metodologia também, né? Tem um conhecimento muito profundo ali. E a base ritualística é muito forte. Então eu ganhei muito também de entendimento ritualístico também nesse período. E aí quando eu comecei a estudar no Vidyamandira e vi o altar, e aí participei da puja, eu não entendia nada, né? Porque, tudo bem, a gente consegue entender traços básicos de rituais, você consegue ver que tem um funcionamento, está acontecendo alguma coisa ali, você consegue ver que está, né? Mas agora, o significado daquele ritual e a operação daquele ritual especificamente é em sânscrito, e aí tem as várias deidades que você não conhece, né? E aí você quer entender a lógica. E aí, a gente rapidamente, né, eu e a Ludmilla, bom, e um amigo nosso também, o Leandro, que na época estudava com a gente a gente rapidinho queria entender o que era aquilo ali, né? E aí, a gente colava. A professora Glória, realmente, Glória Di, ela... Coitada da Glória Di, ela é um oceano de compaixão, porque também a gente não só... É muito, porque também a gente era muito abusado, sabe? A gente também era muito respeitoso, mas muito abusado, a gente não queria saber, não. A gente queria saber de ficar perguntando. Que na verdade é uma coisa ótima, eu recomendo, né? Claro que a gente tem que ter limite para não ficar abusando do professor, é evidente, a gente abusava. Mas, ao mesmo tempo, você vai ficar com medo de perguntar, não pode, você tem que perguntar. Se você não perguntar, quem que vai te dizer? Né? Então, não, a gente ficava lá no pé dela, coitada. Todo final de aula a gente ia lá e perguntava alguma coisa diferente para ela. E ela generosamente explicava, né? E ela ensinou a meditar, porque a meditação do jeito como a gente conhece, eu fazia outras meditações, mas não era nada parecido com as meditações védicas, né? E aí, todo final de aula tem meditação, só que aí ela estava num período em que ela não estava conduzindo, porque todo mundo sabia fazer, ela estava só em silêncio. E a gente não sabia fazer. Aí um dia a gente perguntou, professora, deu 1 semana, 2 semanas de aula, sei lá, 1 mês, o que a gente faz na meditação? Ela realmente. Pronto, na semana seguinte ela generosamente voltou a fazer todas as etapas. A gente falou, realmente, Glória Di é um oceano, né? É um oceano. Então, aí é oceano. E aí então eu fui entendendo a lógica da puja. Os festivais foram muito importantes. É muito importante a participação dos festivais, porque aí a Glória Di explicava um pouco sobre o simbolismo dos mitos, e aí foi entrando, né? Essa foi a minha porta de entrada nos mitos hindus de fato, foram as explicações da Glória Di nos festivais.
E simbolismo, mito e símbolo se misturam, né? O mito e símbolo, claro, mito e símbolo também, mas o mito e ritual é uma coisa só, a gente não tem como separar, né? A gente pode até não fazer o ritual e trabalhar só com o mito, ok. A gente pode até fazer o ritual sem entender muito de mito e vai funcionar, mas de fato, é uma coisa só, né? É a linguagem mítica e que se manifesta através da ação, através dos rituais, é assim que é, né? Então, no início não fazia muito sentido, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia me relacionar tão bem com aquele altar e com aquela ritualística, porque eu não sabia a linguagem, né? A linguagem simbólica ali era uma incógnita. E então eu ficava olhando, tentando entender, e aí aos poucos eu fui entendendo. E à medida que eu fui entendendo, aí sim, né? Aí você começa a identificar na vida. E isso é que é o mito vivo, né? Você começa a entender o significado do mito, e aí ver o significado na sua vida. Pronto, aí agora o mito é seu, né? O mito é a sua vida, você vive uma vida mítica, ponto. É isso que é, né? E aí, como o mito reflete Vedanta, ó, pronto, né? Você está integrando as coisas todas. Então, é uma maneira de você trazer esse ensinamento na sua vida, né? E aí sim, a Puja começou a fazer sentido, eu comecei a fazer a Puja, eu aprendi a fazer, e aí quando eu aprendi a fazer, acabou-se, né? Realmente foi uma disciplina que eu fiquei pelo menos um ano aí fazendo bastante. Depois ela me colocou como pudiária do Vidyamandir, né? Ela falou, então você fica aí, pronto, ao invés de eu fazer a puja, quem vai fazer é você. Tá bom, né? E aí eu fiquei anos como pudiária, né? E isso fez toda a diferença na minha vida também, porque a puja entra, né? Você fazer com disciplina, você fazer como uma disciplina de fato. Você começa a entender o mito também de uma outra maneira, você se relaciona com o divino, né? Com aquelas imagens. Não é mais só uma imagem, não é só uma ideia, não é só... mas é o divino simbolizado aqui. Claro que é, mas é muito mais do que isso. Porque você entende o símbolo e a linguagem. E aí pronto. Aí, então eu diria que o meu estudo de mitologia e o estudo da Puja vieram juntos. Porque um foi alimentando o outro, né? É uma coisa só. E essa ponte, Patrick, entre a própria mitologia e a própria ritualística, você entende que ela foi selada nesse estudo com o próprio estudo de Vedanta? Porque existe, às vezes, né, uma grande distância entre o fazer todo dia e esse conhecimento, né, e o que vem com a mitologia, o que vem com as escrituras, né? Essa distância ou essa dificuldade nossa de fazer esses links, né, que você trouxe agora de uma forma tão simples, tão... né, esse link entre a mitologia, entre a própria ritualística e esse viver isso, né, esse reconhecimento disso na vida. E aí você acha que Vedanta foi uma costura, foi uma cola aí para fazer esse link? Foi porque, no meu caso foi, porque eu entendo, né, e enfim, na nossa linhagem a gente entende isso, Vedanta é a base, então não importa, tudo vai refletir Vedanta. É verdade que a gente tem um perigo de que, uma vez que você começa a estudar Vedanta e entender Vedanta, você começa a ver Vedanta em tudo. Por um lado é maravilhoso, por um lado é um perigo também, porque você vê Vedanta nas coisas mais birutas e diz aquilo lá, não, a pessoa sabe Vedanta. Não, a pessoa que está fazendo aquilo não sabe Vedanta não, você que está vendo, né? Quer dizer, existe esse perigo de achar que então que tudo é Vedanta, todas as tradições são Vedanta. Não, vamos respeitar cada tradição dentro da sua tradição, não precisa dizer que... Né, porque tem isso. Todas as tradições têm que dizer a mesma coisa. E o que é a mesma coisa? É o que eu acho. Então você não está respeitando outra tradição, deixa outra tradição, respeita outra tradição, independente de dizer ou não a mesma coisa que a sua tradição diz. Isso é uma coisa que eu considero como muito importante. As tradições não precisam dizer a mesma coisa. Tá? Agora, quando você pega a tradição védica, é evidente que tudo vai refletir Vedanta, e aí tudo bem, porque a tradição está ali. Então tudo brota a partir dali. Né? Então é muito diferente. Mas mesmo assim, mesmo quando você vai na Índia, quem é que sabe Vedanta? Vedanta está ali, mas as pessoas não sabem. Então, e tem linhagens e linhagens também. Então, as pessoas muitas vezes se relacionam com as deidades, mas não sabem o significado dos mitos. Fazem, às vezes, uma puja, um ritual, mas não tem a menor ideia do que está por detrás. Muito menos Vedanta. Então, nesse sentido, eu poderia muito bem juntar o mito e o símbolo, né, o mito ritual, sem saber Vedanta. E aí que perda enorme. Né? Então, para mim, Vedanta realmente é a cola que junta tudo. Nada faria sentido se não tivesse Vedanta, porque tudo serve para poder apontar a Vedanta. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que, bom, tudo isso, na verdade, olhando num olhar mais profundo, nasce de Vedanta mesmo. Então, tá ali. Né? Se você tiver capacidade de enxergar um pouquinho, vai pular na sua cara, não tem o que fazer. Né? Que maravilha.
Teve já uma perguntinha aí, ó, antes de continuar. Por que que deve acender dois incensos na púdia? Essa foi a pergunta. Não precisa. Na verdade, na púdia a gente acende, a gente tem que oferecer um incenso, né? Tem uma das etapas da púdia é você oferecer a lamparina, depois você oferece o incenso. Na verdade, o incenso, depois a lamparina. E aí você pode acender um, ou você pode acender três. Né? Dois é até engraçado. Geralmente o dois não é um número que a gente costuma fazer as coisas. Dois não é um número muito auspicioso porque remete à dualidade. Né? Aí, bom, a gente quer ver o não dual. Três, tudo bem. Mas dois não é muito bem visto. Então, um é melhor. Né? Um ou três tá bom. Mas basta um. Não precisa ser dois. Maravilha. Patricão, dentro desse brainstorm, né? Desse apanhado todo que você deu, dessa belezura toda que você encontrou na dificuldade de lidar com a situação de perder 3 pessoas, né? Que você viu como ficou evidente esse lugar, esse indivíduo, o conhecimento, e pela tua experiência direta, você foi atravessando esse lugar, né? E fazendo a tua costura, né? Com o apoio da tradição, né? Então, para quem está nos ouvindo, como essa dança pode se fazer de uma forma mais estreita entre a vida de yoga, né? O que seria essa vida de yoga, né, para você, para além desses obstáculos impostos pela gente mesmo, assim, como atravessar esse mar de resistências que às vezes vem por uma diferença de olhares, por essa ideia. Vamos contextualizar, assim, colocando o Patrick, viveu no Rio, está em Portugal, está casado, tem esse suporte da tradição que você trouxe como algo que é hoje o suporte, né, do teu passo a passo. E a pessoa nunca ouviu Vedanta, não sabe o que é Puja, está nos ouvindo. Você trouxe assim um brilho do que é, né, um sabor do que é Vedanta ali sucintamente no meio da nossa conversa. Mas existe um anseio, uma vontade dessa pessoa pelo bem, pelo estar bem consigo mesmo, por esse anseio fundamental. Ela não sabe nem como procurar, como praticar, como se aproximar dessa natureza. E ela gostaria de um sopro, né? Já são vários sopros aí nesse nosso papo até aqui. Mas A internet tá pulando seu vídeo. Agora voltou. ela voltou. Então, um sopro nessa direção para eu que não sei nada, que estou te ouvindo, né? Ou que eu tenho esse anseio, tenho essa vontade, tenho umas ferramentas aqui, mas ainda não consigo ver essas ferramentas de forma prática no meu dia a dia, né? Até mesmo como fazendo essa brincadeira com o teu, tipo, depois da aula lá no início, ficava em meditação, tipo, o que é isso, né? O que estão fazendo? Eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui parado, tá, eu tô entendendo, tá todo mundo de olhinho fechado, né, o que é isso? Como dar esse passo? Legal. Bom, em termos, já que você puxou a questão da meditação, dentro do Vijayanamani, né, e como a gente estava meio perdido, isso é uma coisa que eu sempre falo também para os alunos, que é o seguinte: a gente até coloca, né, especificamente em termos do estudo, a gente até coloca uma certa sequência de textos, por exemplo, algumas disciplinas, eventualmente, que a pessoa pode começar a ir fazendo para ela poder ir entendendo. Mas assim, só se a pessoa tivesse, tem todos esses textos à disposição, começo por qual? Eu começo com Tata Boda, né? Eu quero fazer alguma disciplina, o que eu faço? Bom, você começa, né, senta para meditar, vai fazer um japa. Você vai dizendo algumas coisas simples e a pessoa vai seguindo numa sequência. Mas
Apesar disso, é uma sugestão, se a pessoa tiver, assim, eu tenho que começar com algum, já qual escolher, já que vai escolher, começa com Tata Buda, por exemplo. Mas não se prendam a isso é a primeira coisa que eu digo. Porque à medida que você... entrei no meio da Bhagavad Gita. Como é que eu comecei? Eu comecei no meio da Bhagavad Gita, eu nem lembro que capítulo estava. Estava super avançado. Né? E aí, bom, a roda está andando, o que você faz? Você entra na roda e vai correndo. Né? Você vai catar um cavalo que é no início, porque você não está na mesma velocidade. Mas daqui a pouquinho você começa a se acertar. Você vai acertando o passo. E aí você começa a caminhar junto. Né? Então, mas não tenho vários conceitos que eu não estou pegando. Não, vai pegando no caminho. Não se preocupe. Vedanta é isso. Vedanta não tem um início, meio e fim. Vedanta você entra e aí você vai. Né? Quer começar com o início? Ok, pode ser. Mas não precisa. Não existe um início de fato. É só recomendado. Então, vai. Né? A gente entrou lá no meio de uma turma que ia saber fazer meditação. E aí a gente foi perguntar como é que faz. E aí me ensinaram. E aí, ok. Aí a gente entrou na roda e ficamos na turma. Né? Se tiver muito difícil, né? A professora Glória fez isso. A gente entrou na quinta-feira. Na turma de quinta-feira era Bhagavad Gita. A gente entrou na roda e foi embora. Aí deu um mês, sei lá, 2 meses, ia começar Katha Upanishad na turma de quarta-feira. Aí a gente falou, professora, a gente pode assistir? Porque é o Upanishad é mais profundo, né? A gente não sabe como é que vai ser. Será que não é pesado? Ela falou, assiste. Se vocês acharem que tá impossível entender, vocês saem. Se vocês acharem que dá para acompanhar, vai acompanhando. É assim que vai. Vai indo, né? E sempre com o professor, sempre retornando o professor. É um acompanhamento, é assim que é, né? E vai que vale a pena, né? E a gente não saiu da Katha Upanishad, né? Vamos embora. Então isso é uma coisa. Agora, o que eu digo, o que eu posso dizer, em termos, independente de técnica, em termos de estudo, o que eu posso dizer que eu acho que faz toda a diferença. Primeiro de tudo é a gente olhar e perguntar o que a gente quer. Será que a gente realmente está sendo coerente nas nossas ações com a gente mesmo? A gente ter uma sinceridade com a gente mesmo. Isso é fundamental, independente de a gente fazer prática, de estudar, a gente tem que começar com uma sinceridade. Tem que ter sinceridade para si mesmo, para consigo. Né? Com relação aos outros é importante também, é evidente, mas se você não tem sinceridade com você não vai ser sincero com o outro. Começa com você. Com o outro vai ser um reflexo depois. Maravilhoso. Então, a gente tem que poder olhar e se perguntar o que eu estou fazendo é significativo para mim? Será que vale a pena o que eu estou fazendo? Será que eu não queria estar fazendo uma outra coisa? O que é mais importante? Né? E várias vezes eu escuto isso, a pessoa não está satisfeita com o que faz da vida, com o trabalho. Às vezes tem medo, não, eu gostaria de fazer tal coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de não conseguir. Vai lá e faz. A gente tem que ter uma certa coragem, com discriminação. Não vai ser também tempestivo, sai andando por aí, não. Dá com a cabeça na parede, não é inteligente. Mas se a gente pondera, se a gente avalia, se a gente analisa, a gente tem que ter uma coragem, senão a gente não faz. Não, mas eu tenho medo de perder, medo da perda. Aí o que você faz? Não começa? Já perdeu. Né? Então não, a perda vai perder. Perda vai ter. Né? Então vamos ter um pouco de coragem também de encarar a perda. Vamos lá. Porque isso é a vida. E a vida vale a pena. A gente tem que ser vivido. Então, antes da gente poder olhar mais profundamente, perguntar quem sou eu, não precisa perguntar isso ainda não. A gente tem que se perguntar no mundo se eu estou sendo coerente comigo mesmo. Então, primeiro de tudo é isso. Será que o que eu estou fazendo é coerente, é satisfatório, é suficiente para mim? Faz sentido? Não faz sentido a gente fazer alguma coisa que não quer dizer nada para mim. Né? Seja porque a sociedade manda, seja porque eu estou com medo, não importa. A gente tem que olhar, ressignificar e fazer aquilo que faz sentido. A segunda coisa é olhar e questionar quais são os meus valores, pessoalmente falando, independente de sociedade. Porque não vale a pena a gente pensar em sociedade, valores sociais nesse momento. Primeiro você tem que olhar para o seu valor. Né? Depois você vai entender que o valor que você tem vai se espalhar para o resto. Mas você sempre tem que começar com você. Né? O que realmente eu valorizo, o que eu gosto. Pode ser uma coisa terrível, mas você tem que reconhecer que você gosta. Né? Eu não valorizo isso, isso é uma coisa muito ruim. Tá bom, o ruim é o seu julgamento, mas o fato é que, como é que você vai fazer? Você tem que olhar para isso, você tem que poder ver o que eu gosto. Então, o que eu valorizo, o que eu gosto. Parece, inclusive, que não era melhor você começar primeiro vendo o que você valoriza para depois ver a sua ação? Faz sentido, porque é o que você valoriza que vai motivar a ação. Mas não, começa ao contrário, começa com a ação. Porque a ação é óbvio. Né? O que motiva a ação, o valor é muito mais profundo e sutil. Então, começa com a ação. Se você questiona uma ação baseada num valor que você já tem que estar claro, vai ser fácil. Mas quando você olhar para uma ação que é difícil de lidar porque o seu valor não está claro, aí você vai chegar no valor. Ótimo, agora você questiona o valor. Né?
E aí você tenta entender, será que eu valorizo isso mesmo? Será que isso faz sentido para mim? É o sentido, o valor está por detrás. Começa pela ação, entra pro valor. O que realmente eu valorizo? E isso são duas coisas básicas, você tem que olhar. Maravilhoso. Porque isso faz diferença para você, né? E a terceira coisa é você olhar e reconhecer o que eu sinto e por que eu reajo nas situações. E olhar que toda vez que você sente alguma coisa num relacionamento, isso faz toda a diferença, né? Realmente fez toda a diferença na minha vida. Você parar para analisar que quando você sente alguma coisa, quem está sentindo é você. Não é o outro que produziu nada em você. O outro produziu algo em você, ok, mas ele disparou algo de você. Então, tudo bem, nos relacionamentos a gente vai continuar, responsabilidade é responsabilidade, o outro tem responsabilidade, você também tem sua responsabilidade. Isso é outro papo, a gente vai se manifestar também no relacionamento, mas assumir a responsabilidade pelo que eu sinto, isso é fundamental também. Né? Ok, o outro me produz essa dor o tempo todo. Tá, mas se está na mão do outro, você não tem o que fazer. Né? Então chega uma hora que a pessoa tem que perguntar, como é que eu faço para poder me ver livre dessa situação? Eu tenho que me responsabilizar da maneira como eu sinto, né? Como eu me sinto. E aí eu posso dizer, independente da pessoa estar errada, o fato é que eu não posso ficar na mão dele. Como é que eu posso fazer para poder processar o que eu sinto diante dessa situação que pode ser injusta? Como é que eu faço? Por que eu me sinto dessa maneira? Né? O que dispara essa sensação tão grande? Eu não quero ficar sob julgo dessa sensação. Não é o julgo na mão do outro. Eu não estou nunca na mão do outro. Eu estou na mão do outro se eu não me responsabilizo pelo que eu me sinto. Então, você poder olhar para o que você sente e ver qual é a saída daquilo que eu estou sentindo. Sentir, permitir sentir, mas ao mesmo tempo, o que eu posso fazer para poder administrar o que eu sinto? Aí pronto, vai se refletir na situação externa. Sabendo me manejar internamente, quando acontecer a situação de novo, eu sei como fazer. Então eu vou aprendendo, vou ganhando uma maestria. Essas três coisas eu acho que são fundamentais. Né? E fazem diferença na vida. A gente poder ficar com a gente mesmo. Isso realmente eu acho que é fundamental. Arrasou. Fora isso, aí sim. Aí a gente vai entrar na tradição. Aí é Karma Yoga, né? Aí traz Karma Yoga, traz Ishvara, aí Japa, né? Japa é fundamental. E Vedanta. Mas aí, até chegar nesse ponto, você tem que começar com uma sinceridade interna. Isso é o básico. Maravilhoso, Patrick. Foi muito generoso a explanação. Porque é isso, né? A ação já acontece, né? Então é lembrar disso também, porque às vezes fica essa fantasia assim, eu vou começar a minha vida espiritual segunda-feira. Eu vou começar a minha prática, tipo... Pois é. tipo, aí fica projetando e vive nas fantasias o tempo todo. Não, a gente tem que sair dessas fantasias. A gente tem que olhar para o que a gente está fazendo primeiro, para entender o que está por detrás. Né? O mais concreto. E depois se utiliza. Maravilhoso. A gente teve algumas perguntas aqui no caminho. Essa do sentido, do mito, do consciente. Eu queria responder. Eu estou olhando para ela aqui há um tempo já. Maravilhoso. Estava esperando o tempo certo. Vai lá. Essa pergunta é muito boa. Muito boa. Eu vou até ler essa pergunta, porque eu não sei se as pessoas depois vão conseguir ouvir. Isso. A pergunta diz: você acredita que trazer o sentido, significado dos ritos e mitos para o consciente é essencial para a devoção? Digo, os mitos e ritos acessam direto o inconsciente. Aí já fazem aí um trabalhão pela gente. Pois é, a grande beleza dos ritos e mitos é que ela funciona dessa maneira dual. Você não precisa fazer nada. Se você vai num ritual e você assiste o rito, você pode não entender nada do que está acontecendo. Mas se você está ali prestando atenção, de alguma forma, ele vai falar com você, né? E escutando o mito também. Não entendi nada, não sei qual é aquela lógica, meio biruta, não tem lógica. Não é para ter lógica. O mito, ele funciona por associação, ele funciona por si mesmo, ele tem vida própria. Né? Os símbolos, os mitos, eles têm vida própria. E o rito também, portanto, porque o rito é o mito manifesto em ação, basicamente é isso. Então, os mitos, eles falam com o nosso inconsciente, porque eles têm essa linguagem do inconsciente, que é a linguagem simbólica, que é associativa. Basicamente isso, é a associação de ideias manifestas em imagens, manifestas em formas diversas. Tá? Basicamente, eles vão operar, eles vão funcionar e realmente já fazem um trabalhão pela gente. Só isso já é mágico, fantástico. Quando é que a gente vai trazer para o consciente? Esse é o segundo benefício. Trazer para o consciente é meditação. E isso é que é a diferença. A gente trazer para o consciente não quer dizer que a gente não vai funcionar o inconsciente. Ele vai continuar operando no inconsciente por si mesmo. A gente não vai fazer nada. Né? Ele vai manifestar só da gente se expor. Só que quando a gente traz para o consciente, especialmente quando a gente trata de uma tradição que não faz parte da nossa cultura nativa. Nós somos ocidentais e a cultura védica
ela não é nativa, a gente não cresceu nesse ambiente. Isso faz muita diferença, né? Você crescer num ambiente em que esses símbolos e mitos formam o nosso ego. O nosso ego é formado, banhado nesses mitos e ritos, é muito diferente da gente não ter esse tipo de contato e entrar depois, né? Porque o nosso ego está formado quando a gente entra. Geralmente é assim com a gente. Então, mais ainda para a gente, trazer para o consciente faz diferença, para a gente poder acessar e entender coisas que de outra maneira, se eu tivesse vivido da minha infância, já teria um significado que talvez eu pudesse não explicar em palavras, mas ele já estava claro. Para a gente não vai ser assim, a gente tem que descobrir para depois interiorizar. Então, trazer para o consciente, nesse sentido, ajuda a gente a trazer para o inconsciente também, porque a gente ressignifica aquilo para a gente entender um pouco melhor. Mas independente de Ocidente ou Oriente, você trazer para o consciente é o que a gente faz na tradição. Quando a gente faz a meditação, é o segundo ganho. Você meditar é você abrir o mito, abrir o símbolo. E aí você expõe, é nidhyasana, a gente diria, né? É a contemplação do ensinamento. E aí então, por isso que para o estudante de Vedanta, o mito e o símbolo sozinho, o rito e o símbolo, eles naturalmente vão agir mesmo para quem não estuda Vedanta. Mas para quem estuda Vedanta, o rito e o mito não é só o rito e o mito. Ele é uma sadhana, ele é uma disciplina. E como é que ele vai operar? Além do inconsciente, ele vai operar manifestando Vedanta na nossa vida. E Vedanta é consciente, não é inconsciente. Vedanta não tem nada de inconsciente. Vedanta é 100% consciente. Porque é o que a gente quer. A gente quer trazer na luz o conhecimento sobre quem eu sou. Né? O inconsciente está a ignorância tampa. Né? E aí nesse caso do autoconhecimento não tem jeito. A gente tem que trazer para o consciente mesmo. Essa é a natureza do conhecimento. Então, trazer o rito e o mito para o consciente é trazer Vedanta para o consciente. Então, ele vai ajudar como disciplina. Então, são esses benefícios. Maravilhoso, que lindo. Patrick, estamos na reta final. Que bom que não rolou mais perguntas, mas conta pra gente, as pessoas que querem te ouvir, que querem estudar com você, onde você está tendo aula, né? Além de acessar a tua bio, na bio tem lá o link para as tuas aulas ou não? Como é que tá isso? Tem a internet, a internet, óbvio, sempre. Tem o Instagram, tem o Facebook, que realmente eu sempre coloco coisa lá, né? Em especial o Instagram hoje em dia, o Facebook acaba mais refletindo o que eu coloco no Instagram. Mas os dois, né? Eu coloco os eventos também no Facebook, na minha página, os dois estão lá. No Instagram tem também, na bio, tem um link lá do... Como é que é o nome do negócio? Eu nem lembro. Linktree, né? Uhum. Que eu coloco ali também os links. O ideal seria ter um site, eu ainda não tenho, mas enquanto eu não tenho, eu centralizo aí no Linktree, que vai dizendo os eventos que vão acontecendo, os links. Tem no canal do YouTube, que eu sempre coloco alguma coisa lá também. E os meus cursos eu estou sempre divulgando pelo Instagram, pelo Facebook e por e-mail. O e-mail, na verdade, é bem interessante, quem tiver interesse me escreve. Porque eu coloco no meu cadastro, eu estou sempre compartilhando os eventos e cursos pelo e-mail também. Né? Fora isso, tem o Telegram agora, que eu abri um Telegram, tem um canal e a comunidade associada. E aí é interessante porque sempre coloco coisas diferentes no Telegram. No Telegram a gente consegue ter uma coisa mais próxima, né? Então eu passo algumas disciplinas, um canto, dou algumas dicas de canto também. Tem alguma coisa mais... Essa é a ideia, né? Quando eu criei o canal, é essa a ideia. Fazer alguma coisa, além da divulgação dos cursos, tem essa coisa mais do acompanhamento, né? Em termos de disciplina mesmo, né? De trazer mais próximo essa questão dos símbolos, dos mitos, das disciplinas e dar um suporte. Às vezes a gente não tem, né? E aí a gente faz tanto em aula. A aula é evidente que é o ideal, né? Mas esse contato mais próximo, para algumas dicas, né? Nada muito profundo, mas algumas dicas, isso faz muita diferença. Isso fez diferença para mim na minha vida. Ter a Glória Di do meu lado, né? Sempre, a semana inteira eu estava lá no Vidyamandi. Esse contato faz diferença, é o que a tradição diz, né? Ter um contato maior com o professor. Esse contato não tem que ser viver do lado na casa dela, é evidente, que também seria inconveniente da minha parte. Mas esse contato mais próximo faz diferença. E estando em pandemia e agora com o pessoal do Brasil tendo um oceano no meio, bom, a internet já aproxima. E aí que oceano que existe quando tem internet, né? Então a ideia é a gente aproximar um pouco mais para isso, fazer um pouco mais de satsanga. Né? Maravilhoso. Então essa aqui é a minha sugestão. Maravilhoso. Tem os cursos rolando, né? Começou agora a quinta-feira tem Vedanta, quarta-feira tem simbolismo, quinta-feira tem Vedanta, sábado agora vai começar também um curso quinzenal em parceria com a Ananda Surya, que é Yoga Sutra, a essência do Yoga Sutra. 20 quinta-feira segundos. na aula de Vedanta.
Então tá, quem quiser ver lá então no Instagram, tem lá, vai começar a Katha Upanishad, dá uma olhada lá no que está acontecendo, qualquer coisa me pergunta. É melhor assim. Patrick, agradeço muito. Harion, Harion de Imagina, que eu agradeço satisfação sempre imensa. a Agradeço. e a todo mundo. Valeu, gente, pela escuta. Tamo junto, viu? Patrick. Vamos lá, tá entrando. Chegou já. Olá, Hariom. Hariom de... Tudo bom? Nossa, eu tô escuro ou é impressão minha? Não, você tá super claro. Eu que tô escuro aqui. Tá super bem. Acho que meu celular que tá... Então, peraí, que minha tela que tá... Ah, melhorou. Pronto. Tudo bom? Como é que vai, senhoritos? Há quanto Tudo tempo? jóia. Bastante tempo, né, Patrick? Que bom a gente poder ter esses recursos também, né? Pois é. Que recurso bom, né? Nossa, que incrível. Honro a internet. Me ressignificou todo o meu preconceito que eu tinha. E respirando em cima deles, atravessando todos possíveis, para estar fazendo também esse movimento de ocupar esse espaço, né? De uma forma que a gente possa compartilhar, no mínimo, assuntos relevantes, né? Assuntos que inspirem. Ah, é. Com certeza, aproveitar a ferramenta para positivar, né? Usar a ferramenta de maneira saudável. Por que não? Por que não? Estamos aqui, né? Ocupando agora esse espaço. Pois é. Então, tem muitas pessoas que vão entrar na live que vêm por você, são seus alunos, seus amigos, né? E não me conhecem, e da mesma forma do contrário. Para quem não me conhece, sou Alecrim, moro em Garopaba, no sul do Brasil, e trabalho, estudo, pesquiso, ferramentas que apontem para esse autoconhecimento, que apontem para essa natureza que permeia nós todos, né? E na segunda, em especial, o tom é da pele para dentro, então assuntos, pessoas que inspiram, que possam compartilhar a sua vida, né, o seu olhar, ou ferramentas que nos auxiliem nesse caminho, né, de autoconhecimento. E a ideia é bater um papo, né, porque o Patrick é muita coisa, mas o Patrick também é essa pessoa, né, Patrick? E aí conversar com essa pessoa que também é tão estudioso em alguns assuntos que a gente vai trazer hoje. E passo a bola para ti. Primeiramente, eu quero te agradecer imensamente, assim. Já te falei isso em box, mas a sua generosidade, o seu aceitar esse convite, que possa ser um papo gostoso, que possa ser, né, cada um na sua casa, mas se sentir bem em casa para conversar. E se apresenta um pouquinho aí, fale de você, o que você quiser, e a gente já vai dar continuidade a um sopro, né, uma direção do nosso assunto. Tá ótimo. Bom, primeiro, então, eu agradeço, Alecrim, pelo convite, pela confiança, parceria. A Glória Dias sempre fala, né, professora, sempre fala que realmente a gente não faz nada sozinho, e não faz mesmo, até porque mesmo quando está fazendo sozinho, no fundo, é isso que está fazendo, né? É isso. Então, e realmente poder fazer, seguir, fazer esse caminho de Yoga e Vedanta nessa vida toda, com parceiros, com companheiros, com amigos, é realmente especial, né? Isso que faz realmente uma grande diferença. Então, eu agradeço aí pelo convite. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Patrick, né? Patrick Van Lammeren, esse nome fácil. Pelo menos, eu sempre digo, pelo menos é mais difícil confundir com alguém. Mas ainda assim é possível. Eu tenho o primo do meu pai se chama Patrick Van Lammeren também, né? Então, é o único, são os dois no mundo. Mas ainda assim são os dois, veja só, né? Pra gente que acha que é único, né? É único em um certo sentido. Por outro sentido, aí, né? Até o nome existem outros. Mas então eu sou aluno da professora Glória desde 2004. Eu sou aluno da professora Glória em Vedanta, na tradição védica. E realmente eu estudo, desde que eu comecei a estudar, não parei mais, né? Eu realmente me encontrei ali e Glória Jim realmente me recebeu de braços abertos, como uma mãe mesmo, e foi uma benção. Porque de lá para cá, fui trabalhando por lá, acabei ficando trabalhando, até começar a dar aula, e aí, pronto, agora eu estou dando aula, né? Estou aqui em Portugal agora, né? Eu morava no Rio de Janeiro, lá perto do Vidiá, agora eu vim para Lisboa, estou há um ano quase, vou fazer um ano agora, nesse mês, e aí estou, pelo menos por um tempo aqui em Lisboa, estou fazendo faculdade aqui, que eu não... faculdade de psicologia, mestrado integrado em psicologia. E é isso, pelo menos. Agora, os próximos 4 anos, né? Já tem um, então
São 5 anos de curso, pelo menos esse tempo eu vou ficar por aqui. E é isso. Aí, enquanto isso, continuo dando as minhas aulas, agora online, já estava dando antigamente transmissão, já era ao vivo no Vidyamandir, mais transmitido. E aí, na medida que vim para cá, ainda mais agora com todo esse esquema de pandemia, aí agora, então, a gente entrou de vez nesse esquema, esse mundo online, né? Uhum. E assim Maravilhoso. tem sido. Patrick, já que você apresentou aí já alguma das coisas de plano de fundo do nosso assunto, né? Essa vida de yoga para além do tapetinho, esse viver consciente, né? Que é um plano de fundo do nosso papo de hoje. O que veio antes, assim, o estudo da mitologia? Porque, para quem não conhece Patrick, é muito bom ouvir a mitologia védica por você, né? É muito gostoso, traz, assim, de uma forma muito viva, muito rica, muito... Como a tradição mesmo traz, né? A tradição, ela é muito generosa, ela é muito rica em detalhes, né? Então, nos banha de muita beleza, né? De muita poesia também. E uma das aulas que você dá é sobre a mitologia, esse desdobramento da mitologia, né? E esses desdobramentos de vários significados. Veio antes essa sede pela mitologia antes de Vedanta ou não? Né? A mitologia veio depois do estudo de Vedanta. Como é que foi esse encontrar a mitologia? Esse encontro com a mitologia? É engraçado. É uma pergunta engraçada, porque eu sempre vi como separado, né, como assuntos diferentes. Uhum. Hoje, no final das contas, eu entendo que é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Né, em termos de... né? Mas eu sempre gostei muito de mitologia, desde pequeno eu gostava, adorava quando via lá as histórias da mitologia grega, e aí procurava um pouco... Outras mitologias era mais difícil, né? O mais comum sempre foi grego, romano, né? Mas tinha a mitologia egípcia, vinha outras mitologias que eu gostava muito. Fantasia, eu sempre gostei muito de histórias de fantasias de várias formas, né? Gostava muito, sempre gostei muito de RPG, né? Então eu jogava RPG, jogava jogos, a beça. E isso também cria mundos e histórias e criaturas, enfim, que são fantasiosos e míticos também, em algum sentido, né? Mas eu só gostava, simplesmente gostava. E, em paralelo, tinha minha busca espiritual, eu buscava muitas coisas. Então eu nunca realmente não fazia tanta ponte, porque a minha religiosidade era uma religiosidade muito convencional, em um certo sentido. Eu nasci numa família basicamente de católicos e espíritas, então estudei em colégio católico, né, e em paralelo estudei espiritismo. E desde cedo gostava, mas eu não via muito, não tinha muita carga, ainda que tenha. O catolicismo também tem uma carga grande, né, de mitos, mas ao mesmo tempo não é o que a gente costuma ver, né? E até porque não tem uma visão exatamente profunda, né? Muitas vezes é uma visão muito literal das histórias. Então eu realmente não fazia essa ponte entre o mito e a espiritualidade. Então parecia que eram coisas paralelas, né? Só no final, quando eu saí do colégio, entrei na faculdade, foi quando eu conheci inclusive a Ludmila, né, que é minha atual esposa, que num grupo de pessoas que estavam interessadas em estudos diferentes, estudos de tradições diferentes e tudo, né? E aí realmente eu me abri, né? Realmente eu estudava, eu já era muito espírita nessa época, e aí eu fiz uma certa quebra, dei um tempo no espiritismo, fui por outras coisas, e aí, nossa, aí acabou, você abriu a caixa de Pandora, aí realmente comecei a estudar. Aí estudei Wicca, tradições celtas, fui estudar candomblé, taoísmo, pronto. Aí comecei a estudar milhões de outras coisas, que foi muito incrível, foi um período muito incrível mesmo. Alguns anos a gente ficou realmente estudando muitas outras coisas. E aí os mitos estão lá, né? De alguma maneira os mitos estavam lá presentes o tempo todo, de uma outra forma agora, porque realmente você tinha todo um uso de mitos e todo um uso da própria ritualística, que é uma coisa que até tinha no catolicismo, na minha vida, mas no espiritismo a gente não tem, né? Especificamente era kardecista, né? Então, se fosse de Umbanda, não, porque tem muito ritual, mas não era kardecista. E aí, por mais que tenha os seus rituais, é evidente que tem, mas existe toda é mais seco nesse sentido, né? Quando uma tradição mais realmente mais kardecista pura, vamos dizer assim, é muito mais seco. Então, aí, dependendo da casa que você vai, tem até uma certa rejeição, né, a ritualística, a símbolos. Então, para mim, aquilo era realmente comecei a ver a ritualística e os mitos nessa fase, quando eu realmente comecei a ver outras tradições.
E aí eu comecei a ver de outra maneira. E aí um belo dia realmente caí em Vedanta, né? Na verdade foi até a Ludmilla que puxou, ela estava querendo estudar alguma coisa sobre o Oriente, e o máximo que eu tinha estudado de Oriente, eu tinha estudado um pouquinho sobre hinduísmo e um pouco sobre taoísmo só, e Xing, eu realmente gosto muito de Xing, então, mas era muito pouco. E aí, bom, ela queria estudar alguma coisa de hinduísmo, vamos catar. E aí a gente acabou procurando, e aí ela fazia história na UFRJ na época, eu fazia física na UFRJ. E aí a gente resolveu pegar uma eletiva de filosofia, que era chamada História do Pensamento Oriental, com a professora Raquel Moschowitz, que, bom, calhou de ser aluna da professora Glória, é evidente que eu não conhecia. E o que ela resolveu dar o capítulo 2 da Gita nessa matéria para mostrar que existe profundidade filosófica no Oriente. E aquilo foi incrível, porque realmente abriu um universo imenso ali. A gente estava procurando aquilo e a gente não sabia. Né? À medida que ela foi falando, a gente foi... Várias questões que a gente tinha e que não faziam sentido foram sendo respondidas ali fácil. Essa pergunta eu já fiz, tinha resposta. E começou a falar de coisas que a gente não tinha nem perguntado ainda. Eu falei, incrível, eu queria saber isso. Eu queria a resposta dessa pergunta que eu não tinha nem feito ainda. E aí, pronto, a gente caiu ali em cima dela, estudou demais com ela. E aí, quando terminou, foi um ano, na verdade, a gente fez uma disciplina, depois a gente quis entrar na segunda, era a História do Pensamento Oriental 1 e 2. E aí, depois do 1, a gente falou, a gente quer ir pro 2. Ela falou, mas eu nunca dei essas duas matérias para pessoas diferentes, então 1 e o 2 é o mesmo conteúdo. Vocês não podem fazer isso. Se vocês forem fazer isso, eu não posso. O que eu vou fazer? Eu vou dar outro conteúdo. E aí ela falou, então por culpa de vocês, então tá bom, eu vou dar o capítulo 3 e 4. E aí ela deu o capítulo 3 e 4 pra gente. Na faculdade, isso. E aí quando acabou, aí não tinha o 3, né? E a gente falou, bom, a gente quer estudar mais, o que a gente faz? E aí ela falou, não, então vocês vão ter que ir lá onde eu estudei, onde eu estudo com a minha professora, de maneira bastante tradicional, que é o Vidya Mandira, a professora Glória Arieira. É diferente da abordagem que eu dei, que foi uma abordagem muito mais acadêmica, lá é tradicional, a gente canta em sânscrito. E vai lá. E ela deu o endereço e a gente foi para lá e começou. Então, os mitos e os símbolos estavam relativamente presentes já em termos de ideia e de interesse, de facilidade até. Mas realmente eu entrei, de fato, né, na questão dos mitos e dos símbolos ainda que já tivesse bastante em mim, né, foi depois de começar a estudar Vedanta, entender um pouco essa ritualística, que são essas deidades no altar. Eu já tinha uma bagagem agora ritualística e simbólica nesse sentido, para me interessar bastante sobre o puja e tudo mais, o altar. E aí, a partir daí, bom, tenho que saber que deidades são essas, né? E aí eu comecei a estudar as deidades. E quando eu comecei a trabalhar no VDR, eu ficava lá o dia inteiro, praticamente, né? Inclusive, não é uma coisa positiva nesse sentido, o que eu vou dizer, mas o fato é que eu fiquei tão à vontade lá e realmente estava tão buscando as coisas lá que, pô, a faculdade começou a ficar em segundo plano, né, coitada? Não deveria, mas ficou. E no final eu não me formei em física, porque o que eu estava procurando estava no VDR, não estava na física, né? Mas enfim, isso é outra história. O fato é que eu comecei como eu trabalhava lá, eu escutava a aula o dia inteiro, porque eu gravava os CDs, aí ficava escutando as aulas, aí tinha a biblioteca do Vidya Mandira, eu ficava lendo os livros. E aí, enfim, comecei de repente a cair. Foi um intensivão, né? Eu passei anos lá do intensivão. Foi a bênção que eu tive ali. Morava na frente do Vidya, realmente. E aí o que acontece é que um dia eu caí num mito, não sei exatamente como, eu estava vendo, e aí um pedaço do Mahabharata. Eu acho que eu encontrei um artigo na internet, se não me engano. A internet também foi muito fundamental. Já nessa época ela me ajudou muito. Porque eu acabei caindo, comecei a buscar algumas outras coisas. E a internet tem aquilo, você tem que saber procurar muito bem. Eu tive a boa sorte de partir para a internet sentado no Vidya Mandira. Então a referência estava ali para procurar, né? Então estava fácil ver o que era interessante, o que não era, o que era útil, o que não era. E eu caí num artigo que falava sobre astronomia, que é um tema que eu adoro, desde pequeno eu adoro astronomia. E aí começou a juntar, né? Aí começou a juntar a parte de tradição, a parte da astronomia com o Vedanta. Eu falei, que história é essa? E aí era muito interessante, porque era um artigo que falava sobre um mito de Kartikeya, de quem eu sou devoto, não é à toa, e associado com a astronomia, porque ele é filho das Kritikas. As Kritikas são as Pleiades, né, que são perto da constelação de Touro. Você vê um aglomerado de 6 ou 7 estrelas. No Ocidente se chamado Pleiades, são 7. Na verdade tem muito mais, mas se contam 7 no Ocidente, se contam 6 na Índia.
e é chamado Kritika, e ele é filho de Kritika, por isso Karatikeya. E aí tinha toda uma lógica mostrando como que o mito por detrás tinha informações astronômicas, como tinha informações astronômicas muito significativas. E aí pronto, eu comecei a ver, comecei a estudar, e aí eu comecei a estudar o mito para entender o significado, e aí nessa de ver o próprio mito e o significado, estava refletido o ensinamento de Vedanta inteirinho, ali estava pulando. Né? Quer dizer, além de ter, né, as fontes de simbolismo que estavam dizendo, os livros, os professores, lá no Vidyamandi estava lá dizendo o tempo todo, começou a pular, realmente não tem jeito. Né? Então, e aí esse foi, eu diria que esse foi o portão de entrada realmente para esse estudo de mitologia que eu faço. Porque até então foi um pré, né? Ali foi a virada. Porque eu estudei tanto e tão profundamente, especificamente esse mito, e aí elaborei várias questões, eu comentei com a professora, e eu estava tão empolgado, e aí ela virou e falou, puxa, mas então por que você não escreve um artigo sobre isso? E fala com o Thales. O Thales está com cadernos de yoga, ele estava com cadernos de yoga. Oferece, vê se ele se interessa de um artigo. Aí eu escrevi um artigo sobre o Subramania Kartikeya, e nem tocando muito na questão astronômica, mas o significado de Kartikeya, porque a essa altura Vedanta estava pulando no significado da história. E ficou tão incrível, eu fiquei tão, né, encantado, que aí depois, quando eu mandei para ele, perguntando se ele tinha interesse, ele gostou muito. E ele falou, não, eu tenho muito interesse, e você não quer ter uma coluna? Eu falei, claro, né? E aí o caderno de yoga é trimestral, né? Trimestral, e pronto, aí para poder escrever a cada 3 meses um artigo sobre simbolismo, eu tive que cair no simbolismo de verdade. Né? Eu já não queria, né? Então, aí pronto, a partir daí acabou-se. Já estava com quase os 2 pés dentro, não tinha como sair, correndo. Aí eu mergulhei, e aí pronto, aí mergulhei. Então essa costura entre a mitologia, de fato, e o autoestudo, e todo esse desdobramento, ele veio fortemente com Vedanta, com o teu estudo de Vedanta. Ele já existia, né? De novo, com outras tradições, ele já existia, mas não com essa profundidade, e por causa de Vedanta também, né? Porque Vedanta não tem nada mais profundo que Vedanta. Né? Para mim, realmente, Vedanta é tudo. Né? E aí, quando você pega... Para quem tem isso, né? Muitas vezes... Para quem está ouvindo a gente que não sabe o que é Vedanta, por exemplo. Abre um parênteses aí. Isso é importante. Isso é importante. É falando como se... Né? Vedanta, ele é a parte final dos Vedas, essas escrituras básicas da tradição védica, ou tradição hindu, como a gente quiser chamar. E ele fala sobre a natureza livre de limitação do ser, do sujeito. Então, basicamente, é um assunto bastante modesto, né? Que é a verdade, só a verdade. Só fala sobre o que é a verdade e a verdade absoluta. Né? E como eu já sou essa verdade absoluta, livre de limitação. Então, é realmente algo, não tem nada mais profundo, realmente não tem nada mais profundo. E era o que eu vinha buscando. Né? Então, em outras tradições, no final das contas, eu buscava exatamente isso, sem saber exatamente como. E não que as outras tradições não sejam incríveis, elas são maravilhosas, eu passei por várias, e sou grato a cada uma delas e adoro todas elas. Não é uma questão disso. Mas realmente, quando caí no Vedanta, não tinha nada mais claro e mais amarrado e mais profundo. E é uma tradição viva. E esse aqui é uma diferença também. Infelizmente, boa parte das tradições que a gente tem hoje, a maior parte do que a gente fala, infelizmente são tradições que já estão mortas, ou então que estão sendo revividas de alguma maneira, mas que a linhagem da continuidade se perdeu muito. Então, muitas vezes a gente tem a interpretação sobre a própria mitologia ritualística grega. Quem é que faz? Né? Cadê os gregos antigos, né? Fazendo ritual? E não tem mais. Infelizmente se perdeu. Né? Então, existe um resgate de toda a mitologia grega, mas é uma ressignificação, é uma tentativa de. Porque a gente nunca vai saber de fato o que significava, porque não existe mais uma linhagem viva para dizer para a gente o que é. E isso na Índia existe até hoje, ainda bem existe. Então, isso faz toda a diferença também. Você tem uma tradição viva e dinâmica. E aí, quando você entra nesse estudo, nesses mitos, nesse estudo, você faz parte, você realmente entra em algo vivo ainda. E aí, pronto. Né? Então, isso fez toda a diferença. Aí, realmente, não tem jeito. Sim. E esse caminho, assim, que você seguiu, né, até aqui, antes de chegar em Vedanta, e essa inquietude, esse cabelo pegando fogo, às vezes querendo resposta, né? Teve algum marco específico assim que te levou a estudar mais profundamente, fora a influência de casa, do catolicismo e dessas influências que você tinha de berço, né? Desse apreço a uma certa religiosidade, teve algo assim pontual, alguma composição de
de fatores que te levou a essa sede mais propriamente direcionada para autoconhecimento, especificamente, assim? Olha, eu diria que, claro que tem momentos mais difíceis, momentos mais relevantes. Eu diria que tem um marco específico, que eu vou dizer daqui a pouco, mas é que ele é bem posterior, ele é bem mais recente. Antes mesmo de encontrar Vedanta e tudo, é claro que a gente passa por sofrimentos, a gente passa por questionamentos, a gente passa por tudo isso que motiva, independente de como for motiva. Mas foi tudo muito natural, era uma coisa que já realmente estava muito na veia. Eu vim trazendo desde cedo, não tem jeito. Né? A minha avó, é engraçado isso. Para quem te conhece, sabe disso. Pelo menos pela a forma que você traz, né? Aquele encaixado. Para mim, tá lá, né? Então não tem outra possibilidade, né? E eu culpo meus pais e meus avós, sem dúvida, né? Culpo num bom sentido. Por isso, porque a atmosfera estava lá e, enfim, e bateu realmente como uma luva e eu fui. Quando eu ia ver, eu estava fazendo. E não tem muito jeito, eu também ariano, né? Então não tinha muito jeito. Quando eu estava fazendo ponto final. E ele estava lá. E aí quando você olha para trás, o que tem? Eu tô aqui fazendo as minhas coisas, né? E no final, talvez eu estivesse até tendo que fazer outras coisas na hora, mas não importa. Aquele estudo ali era o que me chamava mais a atenção. Mas em termos de autoconhecimento, em termos da própria busca e de crescimento mesmo, teve um evento que realmente foi muito marcante na minha vida, que fez toda a diferença. Mas eu já era estudante de Vedanta, já era professor, já estava dando aula. Foi em 2011, na verdade, eu considero que foi um marco muito grande. Que eu tive perdas na família muito intensas, no intervalo de uma semana. Eu perdi 3 parentes numa semana só. Foi o meu avô materno. Uma semana depois foi o meu tio, filho desse avô materno, que realmente foi um baque muito grande, foi realmente inesperado. Tinha 49 anos só, foi muito jovem. E no mesmo dia, a minha avó paterna. Coisas de Ishvara, né? Porque realmente, qual é a relação? Nenhuma relação. A relação, enfim, é que nós somos conhecidos de ambos. E aí calhou de ser no mesmo dia, enfim. E aí foi uma semana realmente muito intensa para mim e para todos nós da minha família, né? E isso foi um marco muito grande, porque não só pelas pessoas, né, e familiares e próximos, foram realmente perdas muito profundas. Já tinha perdido familiares, mas nunca de uma maneira tão intensa. E esses meus 2 avós em especial, né, a minha avó paterna e meu avô materno, realmente foram grandes mestres nesse sentido. Né? A minha avó, com certeza, a minha avó paterna sempre foi de cara, ela era muito espiritualizada, ela era espírita e tinha... Nossa, a gente debatia, a gente ficava horas conversando sobre 1 milhão de assuntos. Né? Ela realmente me orientou muito. Né? Ela realmente é mestra, não tem o que dizer. Então, realmente, ela tinha uma importância muito grande. Né? E o meu avô materno, ele era católico, né? Muito católico, às vezes, inclusive, até demais, né? Porque ele é um católico tradicional, né? Vinha do Ceará, e aí às vezes até fechado demais em alguns sentidos, mas ao mesmo tempo ele tinha uma coisa do lúdico, né? Uma coisa da contemplação que realmente fez toda a diferença. Ele era artista, ele era pintor e artista plástico, né? Restaurador, né? Era como ele trabalhava. E ele tinha realmente muitos ensinamentos mais religiosos que fizeram toda a diferença na minha vida também. Mas, em especial, o relacionamento com a natureza. Né? Nossa, a gente ia para bosques, a gente ia para passear em trilhas, né? Ia para praia e contemplava as estrelas, ele ficava falando das estrelas e sempre relacionando com uma devoção. Né? Então, ele era realmente um devoto, né? A gente tem que dizer dessa forma. E isso também me impactou muito. E aí a perda dos 2 em uma semana, e aí no meio do caminho ainda por cima o meu tio, né? Então realmente eu senti demais. E isso eu precisei realmente, não só foi muito bom, porque toda essa minha base de Vedanta e tudo mais foi muito boa, eu precisei dela, né? Mas ao mesmo tempo me trouxe outras questões, que bom, e aí? Né? Quer dizer, o Vedanta em si, Vedanta é a solução do problema fundamental humano, assim é falado, do problema básico do sofrimento humano. Mas como é que ele opera? Né? Ele vai operar de fato. Ele não é simplesmente... É um estudo, mas não é um estudo simplesmente de você usar meramente a lógica e entender. Inclui a lógica, é fundamental, o entendimento é fundamental. Mas você precisa trazer para a sua vida. Né? E como é que você traz para a sua vida? Para você poder trazer para a sua vida, não adianta, você tem que olhar para a sua mente, você tem que olhar para você como indivíduo, olhar para você como pessoa nesse mundo. É yoga. Né? Vedanta sem yoga vira uma filosofia. Simplesmente a filosofia, né, como uma elucubração.
E não é uma elucubração, não é uma... As pessoas às vezes falam, né, como uma... Como é que eles dizem? Como uma... Nossa, esqueci o termo que se usa. Mas não é um termo que não é bom. É uma especulação. São especulações filosóficas. Tem gente que fala que Vedanta é especulação filosófica. Não tem especulação nenhuma, é um meio de conhecimento. Como é que é a especulação? Mas se você não tem uma vida coerente, se você não olha para você como indivíduo, tudo isso, né? É yoga. Realmente fica uma filosofia. E aí fica só uma ideia. Você não consegue realmente trazer para a vida. Nesse momento que teve essas questões todas, ainda que eu tivesse Vedanta, ainda que eu já tivesse uma vida de yoga, tudo isso estava lá. Mas eu olhei com um outro olhar. Eu comecei a olhar com um outro olhar, tanto para yoga quanto para Vedanta, né? Porque realmente tem uma hora que você olha e fala, bom, mas e aí? Né? Então, como é que a gente faz? Né? Se deparar com a questão da morte, da finitude. Isso é vivência. Não tem jeito, você tem que ter vivência na vida, né? E isso foi um marco muito grande que mudou a minha maneira de me relacionar com o Yoga Vedanta muito seriamente. Foi muito dolorido, foi um marco realmente que foram anos. Coincidiu entre aspas, né? Foi também exatamente quando começou um período do Sadhisati, que é, em astrologia védica, é a conjunção, né? Quando Saturno passa acima da Lua. É um dos piores trânsitos astrológicos. E dura 7 anos e meio. É um trânsito terrível, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é maravilhoso, porque Saturno ele não é só sofrimento. Né? Saturno ele é Shani, ele é disciplina, ele é clareza, ele é conhecimento, ele é responsabilidade, tudo isso. Então, realmente, foram 7 anos e meio aí de perrengue. Foi bem difícil, foi um período difícil em vários sentidos. Mas, ao mesmo tempo, foi quando eu realmente pude olhar melhor para mim mesmo, com a maturidade necessária. Antes eu olhava, mas nunca nesse grau, né? Então, aí eu ressignifiquei tudo. Realmente ressignifiquei tudo. Então, eu considero que esse acontecimento dolorido, ele realmente foi um marco. Abriu essa portinha para trazer para a superfície esse conteúdo e aí como é que lidar com esse conteúdo. É bem isso. É bem isso. Trazer para a superfície e não só trazer para a superfície, mas também trazer Vedanta para o palpável. Porque parece palpável, mas é muito diferente. Quando você realmente encara e você fala, tá bom, e agora então? Agora que eu preciso de Vedanta. Como é que funciona essa parada? Agora que eu não sou o corpo, como é que é essa história? Como é que é isso aí? Né? Como é que é isso? A dor bate, o sofrimento bate, tudo bem, né? E aí, então, você realmente ressignifica. É a maturidade, né? A vida vai trazer maturidade, né? Então, quando ela bate na porta, com toda a humildade, você abre, né? E recebe bem. Isso é uma puja, né? Recebe muito bem, com toda a sabedoria, o Om. O Shani bateu na porta, é difícil. Que lindo essa partilha, Patrick. Agradeço por partilhar com a gente. O que eu queria te trazer, eu acho que foi perguntado aí, né? E fazer o link... as pujas, né, que você faz, até dá cursos, ministra puja, ela veio antes de estudar com mais profundidade a mitologia, de entender, você entendeu e aí você começou a fazer as ritualísticas? Foi junto? Como que deu assim essa validação pelos ritos, né? Eu vi passando a pergunta com quem eu aprendi, né? Eu aprendi tudo com a professora Glória. Glória Di realmente... Claro, eu aprendi com outras pessoas também, é evidente, mas realmente o Glória Di é tudo, né? Em termos do meu estudo, em termos de autoconhecimento. Glória Di é minha referência. Ela me ensinou a fazer puja, ela me ensinou Vedanta, ela que me abriu as portas para toda a mitologia. Realmente é ela, né? A puja é interessante porque eu fazia já rituais antes de Vedanta, como eu falei, tinha ritualísticas, né? Eu já estava envolvido em ritualísticas, que realmente nesse período de transição, né? Nesse período pré-Vedanta, mas pós-espiritismo, de abertura, aí pronto, eu já estava fazendo rituais, estudando os mitos e tudo, mas ainda não era com essa profundidade. Mas existia um ganho de um entendimento da lógica ritualística. Na verdade, na minha família já existia, você tem um catolicismo e tudo, mas ali é que realmente eu ganhei uma maestria, por assim dizer, com relação à ritualística, que vai variar de cultura para cultura, de tradição para tradição, mas a linguagem ritualística, no fundo, é uma única. Se você entende a lógica ritualística, você entende qualquer ritual, né? E nesse sentido, o tempo foi muito pouco tempo, o meu contato com o Candomblé foi muito pequeno, foi inclusive através de um amigo meu, o João, que realmente é do Candomblé até hoje. E foi pouco contato, mas foi um contato fundamental também, né? Porque o Candomblé, né, ele é uma tradição
muito profunda e viva, né? E isso é uma coisa realmente incrível. Tem um poder realmente incrível, uma força tradicional muito grande. E a forma de lidar com toda a reverência, com toda uma metodologia também, né? Tem um conhecimento muito profundo ali. E a base ritualística é muito forte. Então eu ganhei muito também de entendimento ritualístico também nesse período. E aí quando eu comecei a estudar no Vidya Mandir e vi o altar, e aí participei da puja, eu não entendia nada, né? Porque, tudo bem, a gente consegue entender traços básicos de rituais, você consegue ver que tem um funcionamento, está acontecendo alguma coisa ali, você consegue ver que está, né? Mas agora, o significado daquele ritual e a operação daquele ritual especificamente é em sânscrito, e aí tem as várias deidades que você não conhece, né? E aí você quer entender a lógica, e aí a gente rapidamente, né? Eu e a Ludmilla, bom, e um amigo nosso também, o Leandro, que na época estudava com a gente a gente rapidinho queria entender o que era aquilo ali, né? E aí a gente colava. A professora Glória realmente, Glória Di, ela, coitada da Glória Di, ela é um oceano de compaixão, porque também a gente não só, porque também a gente era muito abusado, sabe? A gente também era muito respeitoso, mas muito abusado, a gente não queria saber não, a gente queria saber de ficar perguntando, que na verdade é uma coisa ótima, eu recomendo, né? Claro que a gente tem que ter limite para não ficar abusando do professor, é evidente, a gente abusava. Mas, ao mesmo tempo, você vai ficar com medo de perguntar. Não pode, você tem que perguntar. Se você não perguntar, quem que vai te dizer? Então, não, a gente ficava lá no pé dela, coitada. Todo final de aula, a gente ia lá e perguntava alguma coisa diferente para ela. E ela generosamente explicava, né? E ela ensinou a meditar, porque a meditação, do jeito como a gente conhece, eu fazia outras meditações, mas não era nada parecido com as meditações védicas, né? E aí, todo final de aula tem meditação, só que aí ela estava num período em que ela não estava conduzindo, porque todo mundo sabia fazer, ela estava só em silêncio. E a gente não sabia fazer. Aí um dia a gente perguntou, professora, deu uma semana, 2 semanas de aula, sei lá, um mês, o que a gente faz na meditação? Ela realmente. Pronto, na semana seguinte ela generosamente voltou a fazer todas as etapas. A gente falou, realmente, Glória Di é um oceano, né? É um oceano. Então, aí é oceano. E aí então eu fui entendendo a lógica da puja. Os festivais foram muito importantes. É muito importante a participação dos festivais, porque aí a Glória Di explicava um pouco sobre o simbolismo dos mitos, e aí foi entrando, né? Essa foi a minha porta de entrada nos mitos hindus de fato, foram as explicações da Glória Di nos festivais. E simbolismo, mito e símbolo se misturam, né? O mito e símbolo, claro, mito e símbolo também, mas o mito e ritual é uma coisa só, a gente não tem como separar, né? A gente pode até não fazer o ritual e trabalhar só com o mito, ok. A gente pode até fazer o ritual sem entender muito de mito e vai funcionar, mas de fato, é uma coisa só, né? É a linguagem mítica e que se manifesta através da ação, através dos rituais. É assim que é, né? Então, no início não fazia muito sentido, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia me relacionar tão bem com aquele altar e com aquela ritualística, porque eu não sabia a linguagem, né? A linguagem simbólica ali era uma incógnita. E então eu ficava olhando, tentando entender, e aí aos poucos eu fui entendendo. E à medida que eu fui entendendo, aí sim, né? Aí você começa a identificar na vida. E isso é que é o mito vivo, né? Você começa a entender o significado do mito, e aí ver o significado na sua vida. Pronto, aí agora o mito é seu, né? O mito é a sua vida, você vive uma vida mítica, ponto. É isso que é, né? E aí, como o mito reflete Vedanta, pronto, né? Você está integrando as coisas todas. Então, é uma maneira de você trazer esse ensinamento na sua vida, né? E aí sim, a puja começou a fazer sentido, eu comecei a fazer a puja, eu aprendi a fazer, e aí quando eu aprendi a fazer, acabou-se, né? Realmente foi uma disciplina que eu fiquei pelo menos 1 ano aí fazendo bastante. Depois ela me colocou como pujária do Vidya Mandir, né? Ela falou, então você fica aí, pronto, ao invés de eu fazer a puja, quem vai fazer é você. Tá bom, né? E aí eu fiquei anos como pujári, né? E isso fez toda a diferença na minha vida também, porque a puja entra, né? Você fazer com disciplina, você fazer como uma disciplina de fato. Você começa a entender o mito também de uma outra maneira. Você se relaciona com o divino, né? Com aquelas imagens. Não é mais só uma imagem, não é só uma ideia, não é só... mas é o divino simbolizado aqui. Claro que é, mas é muito mais do que isso. Porque você entende o símbolo e a linguagem. E aí pronto. Aí, então eu diria que o meu estudo de mitologia e o estudo da puja vieram juntos. Porque um foi alimentando o outro. É uma coisa só. E essa ponte, Patrick, entre a própria mitologia e a própria ritualística, você entende que ela foi selada nesse estudo com o próprio estudo de Vedanta? Porque existe, às vezes, né, uma grande distância entre o fazer todo dia e esse conhecimento, né, e o que vem com a mitologia, o que vem com as escrituras, né? Essa distância ou essa dificuldade nossa de fazer esses links, né?
que você trouxe agora de uma forma tão simples, tão, né, esse link entre a mitologia, entre a própria ritualística e esse viver isso, né, esse reconhecimento disso na vida. E aí você acha que Vedanta foi uma costura, foi uma cola aí para fazer esse link? Foi porque, no meu caso foi, porque eu entendo, né, e enfim, na nossa linhagem a gente entende isso, Vedanta é a base, então não importa, tudo vai refletir Vedanta. É verdade que a gente tem um perigo de que, uma vez que você começa a estudar Vedanta e entender Vedanta, você começa a ver Vedanta em tudo. Por um lado é maravilhoso, por um lado é um perigo também, porque você vê Vedanta nas coisas mais birutas e diz que aquilo lá, não, a pessoa sabe Vedanta. Não, a pessoa que está fazendo aquilo não sabe Vedanta não, você que está vendo, né? Quer dizer, existe esse perigo de achar que então que tudo é Vedanta, todas as tradições são Vedanta. Não, vamos respeitar cada tradição dentro da sua tradição. Não precisa dizer que... Né, porque tem isso. Todas as tradições têm que dizer a mesma coisa. E o que é a mesma coisa? É o que eu acho. Né? Então, você não está respeitando outra tradição, deixa outra tradição, respeita outra tradição, independente de dizer ou não a mesma coisa que a sua tradição diz. Isso é uma coisa que eu considero como muito importante. As tradições não precisam dizer a mesma coisa. Tá? Agora... quando você pega a tradição védica, é evidente que tudo vai refletir Vedanta, e aí tudo bem, porque a tradição está ali. Então tudo brota a partir dali. Né? Então é muito diferente. Mas mesmo assim, mesmo quando você vai na Índia, quem é que sabe Vedanta? Vedanta está ali, mas as pessoas não sabem. Então, e tem linhagens e linhagens também. Então as pessoas muitas vezes se relacionam com as deidades, mas não sabem o significado dos mitos. Fazem às vezes uma puja, um ritual, mas não tem a menor ideia do que está por detrás. Muito menos Vedanta. Então, nesse sentido, eu poderia muito bem juntar o mito e o símbolo, né, o mito ritual, sem saber Vedanta. E aí que perda enorme. Né? Então, para mim, Vedanta realmente é a cola que junta tudo. Nada faria sentido se não tivesse Vedanta, porque tudo serve para poder apontar a Vedanta. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que, bom, tudo isso, na verdade, olhando num olhar mais profundo, nasce de Vedanta mesmo. Então, tá ali. Né? Se você tiver a capacidade de enxergar um pouquinho, vai pular na sua cara, não tem o que fazer. Né? Que maravilha. Teve já uma perguntinha aí, ó, antes de continuar. Por que deve acender dois incensos na puja? Essa foi a pergunta. Não precisa. Na verdade, na puja a gente acende... Tem que oferecer um incenso. Né? Tem uma das etapas da puja é você oferecer a lamparina, depois você oferece o incenso. Na verdade, o incenso, depois a lamparina. E aí você pode acender um, ou você pode acender 3. Né? 2 é até engraçado. Geralmente o 2 não é um número que a gente costuma fazer as coisas. 2 não é um número muito auspicioso porque remete à dualidade. Né? Aí, bom, a gente quer ver o não dual. 3 tudo bem, mas 2 não é muito bem visto. Então 1 é melhor. Né? 1 ou 3 tá bom. Mas basta um, não precisa ser 2. Maravilha. Patricão, dentro desse brainstorm, né? desse apanhado todo que você deu, dessa belezura toda que você encontrou na dificuldade de lidar com a situação de perder 3 pessoas, né? Que você viu como ficou evidente esse lugar, esse indivíduo, o conhecimento, e pela tua experiência direta, você foi atravessando esse lugar, né? E fazendo a tua costura. Né, com o apoio da tradição, né, então, para quem está nos ouvindo, como essa dança pode se fazer de uma forma mais estreita entre a vida de yoga, né, o que seria essa vida de yoga, né, para você, para além desses obstáculos impostos pela gente mesmo, assim, como atravessar esse mar de resistências que às vezes vem por uma diferença de olhares, por essa ideia, vamos contextualizar, assim, colocando o Patrick viveu no Rio, está em Portugal, está casado, tem esse suporte da tradição que você trouxe como algo que é hoje o suporte, né, do teu passo a passo.
E a pessoa nunca ouviu Vedanta, não sabe o que é Puja, está nos ouvindo. Você trouxe assim um brilho do que é, né? Um sabor do que é Vedanta ali sucintamente no meio da nossa conversa. Mas existe um anseio, uma vontade dessa pessoa pelo bem, pelo estar bem consigo mesmo, por esse anseio fundamental. Ela não sabe nem como procurar, como, como praticar, como se aproximar dessa natureza. E ela gostaria de um sopro, né? Já são vários sopros aí nesse nosso papo até aqui. Mas A internet tá pulando seu vídeo. Agora voltou. ela voltou. Então, um sopro nessa direção para eu que não sei nada, que estou te ouvindo, né? Ou que eu tenho esse anseio, tenho essa vontade, tenho umas ferramentas aqui, mas ainda não consigo ver essas ferramentas de forma prática no meu dia a dia. Né? Até mesmo como fazendo essa brincadeira com o teu, tipo, depois da aula lá no início, ficava em meditação, tipo, o que que é isso, né? O que que estão fazendo? Eu tô fazendo aqui, né? O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui parado, tá, eu tô entendendo, tá todo mundo de olhinho fechado, né, o que que é isso? Como dar esse passo? Legal. Bom, em termos, já que você puxou a questão da meditação, dentro do Vijayanamanda, né, e como a gente estava meio perdido, isso é uma coisa que eu sempre falo também para os alunos, que é o seguinte: a gente até coloca, né, especificamente em termos do estudo, a gente até coloca uma certa sequência de textos, por exemplo, algumas disciplinas, eventualmente, que a pessoa pode começar a ir fazendo para ela poder ir entendendo. Mas assim, só se a pessoa tivesse, tem todos esses textos à disposição, começo por qual? Eu começo com Tata Boda, né? Eu quero fazer alguma disciplina, o que eu faço? Bom, você começa, né, senta para meditar, vai fazer um japa. Você vai dizendo algumas coisas simples e a pessoa vai seguindo uma sequência. Mas, apesar disso, é uma sugestão, se a pessoa tiver, assim, eu tenho que começar com algum já qual escolher, já que vai escolher, começa com Tata Boda, por exemplo. Mas não se prendam a isso, isso é a primeira coisa que eu digo. Porque à medida que você... entrei no meio da Bhagavad Gita. Como é que eu comecei? Eu comecei no meio da Bhagavad Gita, eu nem lembro que capítulo estava. Estava super avançado. Né? E aí, bom, a roda está andando, o que você faz? Você entra na roda e vai correndo. Né? Você vai catar um cavalo que é no início, porque você não está na mesma velocidade. Mas daqui a pouquinho você começa a se acertar. Você vai acertando o passo. E aí você começa a caminhar junto. Né? Então, mas não tenho vários conceitos que eu não estou pegando. Não, vai pegando no caminho. Não se preocupe. Vedanta é isso. Vedanta não tem um início, meio e fim. Vedanta você entra e aí você vai, né? Quer começar com o início? Ok, pode ser. Mas não precisa. Não existe um início de fato. É só recomendado. Então, vai. Né? A gente entrou lá no meio de uma turma que ia saber fazer meditação. E aí a gente foi perguntar como é que faz. E aí me ensinaram. E aí, ok. Aí a gente entrou na roda e ficamos na turma. Né? Se tiver muito difícil, né? A professora Glória fez isso. A gente entrou na quinta-feira, na turma de quinta-feira, era Bhagavad Gita. A gente entrou na roda e foi embora. Aí deu um mês, 2 meses, ia começar Katha Upanishad na turma de quarta-feira. Aí a gente falou, professora, a gente pode assistir? Porque é o Upanishad é mais profundo, né? A gente não sabe como é que vai ser. Será que não é pesado? Ela falou, assiste. Se vocês acharem que está impossível entender, vocês saem. Se vocês acharem que dá para acompanhar, vai acompanhando. É assim que vai. Vai indo, né? E sempre com o professor, sempre retornando o professor. É um acompanhamento, é assim que é, né? E vai. Vai que vale a pena, né? E a gente não saiu da Katha Upanishad, né? Vamos embora. Então isso é uma coisa. Agora, o que eu digo, o que eu posso dizer, independente de técnica, em termos de estudo, o que eu posso dizer que eu acho que faz toda a diferença. Primeiro de tudo é a gente olhar e perguntar o que a gente quer. Será que a gente está sendo coerente nas nossas ações com a gente mesmo? A gente tem uma sinceridade com a gente mesmo. Isso é fundamental, independente de a gente fazer prática, de estudar, a gente tem que começar com uma sinceridade. Tem que ter sinceridade para si mesmo, para consigo. Né? Com relação aos outros é importante também, é evidente, mas se você não tem sinceridade com você, você não vai ser sincero com o outro. Começa com você. Com o outro vai ser um reflexo depois. Maravilhoso. Então, a gente tem que poder olhar e se perguntar o que eu estou fazendo é significativo para mim? Será que vale a pena o que eu estou fazendo? Será que eu não queria estar fazendo uma outra coisa? O que é mais importante?
né? E várias vezes eu escuto isso, a pessoa não está satisfeita com o que faz da vida, com o trabalho, às vezes tem medo, não, eu gostaria de fazer tal coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de não conseguir. Vai lá e faz. A gente tem que ter uma certa coragem, com discriminação. Não vai ser também tempestivo, sai andando por aí, não. Dá com a cabeça na parede não é inteligente. Mas se a gente pondera, se a gente avalia, se a gente analisa, a gente tem que ter uma coragem, senão a gente não faz. Né? Não, mas eu tenho medo de perder, medo da perda. Aí o que você faz? Não começa? Já perdeu. Né? Então não, a perda vai perder, perda vai ter. Né? Então vamos ter um pouco de coragem também de encarar a perda. Vamos lá. Porque isso é a vida. E a vida vale a pena. A gente tem que ser vivido. Então, antes da gente poder olhar mais profundamente, perguntar quem sou eu, não precisa perguntar isso ainda não. A gente tem que se perguntar no mundo se eu estou sendo coerente comigo mesmo. Então, primeiro de tudo é isso. Será que o que eu estou fazendo é coerente, é satisfatório, é suficiente para mim? Faz sentido? Não faz sentido a gente fazer alguma coisa que não quer dizer nada para mim. Uhum. Né? Seja porque a sociedade manda, seja porque eu estou com medo, não importa. A gente tem que olhar, ressignificar e fazer aquilo que faz sentido. A segunda coisa é olhar e questionar quais são os meus valores, pessoalmente falando, independente de sociedade. Porque não vale a pena a gente pensar em sociedade, valores sociais nesse momento. Primeiro você tem que olhar para o seu valor. Né? Depois você vai entender que o valor que você tem vai se espalhar para o resto. Mas você sempre tem que começar com você. Né? O que realmente eu valorizo, o que eu gosto. Pode ser uma coisa terrível, mas você tem que reconhecer que você gosta. Né? Eu não valorizo isso, isso é uma coisa muito ruim. Tá bom, o ruim é o seu julgamento, mas o fato é que, como é que você vai fazer? Você tem que olhar para isso, você tem que poder ver o que eu gosto. Então, o que eu valorizo, o que eu gosto. Parece, inclusive, que não era melhor você começar primeiro vendo o que você valoriza para depois ver a sua ação? Uhum. Faz sentido, porque é o que você valoriza que vai motivar a ação. Mas não, começa ao contrário, começa com a ação. Porque a ação é óbvio. Né? O que motiva a ação, o valor é muito mais profundo e sutil. Então, começa com a ação. Se você questiona uma ação baseada num valor que você já tem que estar claro, vai ser fácil. Mas quando você olhar para uma ação que é difícil de lidar porque o seu valor não está claro, aí você vai chegar no valor. Ótimo, agora você questiona o valor. Né? Uhum. E aí você tenta entender, será que eu valorizo isso mesmo? Será que isso faz sentido para mim? É o sentido, o valor está por detrás. Começa pela ação, entra para o valor. O que realmente eu valorizo? E isso são duas coisas básicas, você tem que olhar. Maravilhoso. Porque isso faz diferença para você, né? E a terceira coisa é você olhar e reconhecer o que eu sinto e por que eu reajo nas situações. E olhar que toda vez que você sente alguma coisa num relacionamento, isso faz toda a diferença. Né? Realmente fez toda a diferença na minha vida. Você parar para analisar que quando você sente alguma coisa, quem está sentindo é você. Não é o outro que produziu nada em você. O outro produziu algo em você, ok, mas ele disparou algo de você. Então, tudo bem, nos relacionamentos a gente vai continuar. Responsabilidade é responsabilidade, o outro tem responsabilidade, você também tem sua responsabilidade. Isso é outro papo, a gente vai se manifestar também no relacionamento, mas assumir a responsabilidade pelo que eu sinto, isso é fundamental também. Né? Ok, o outro me produz essa dor o tempo todo. Tá, mas se está na mão do outro, você não tem o que fazer. Né? Então chega uma hora que a pessoa tem que perguntar, como é que eu faço para poder me ver livre dessa situação? Eu tenho que me responsabilizar da maneira como eu sinto, né? Como eu me sinto. E aí eu posso dizer, independente da pessoa estar errada, o fato é que eu não posso ficar na mão dele. Como é que eu posso fazer para poder processar o que eu sinto diante dessa situação que pode ser injusta? Como é que eu faço? Por que eu me sinto dessa maneira? Né? O que dispara essa sensação tão grande? Eu não quero ficar sob julgo dessa sensação. Não é o julgo na mão do outro. Eu não estou nunca na mão do outro. Eu estou na mão do outro se eu não me responsabilizo pelo que eu me sinto. Então, você poder olhar para o que você sente e ver qual é a saída daquilo que eu estou sentindo. Sentir, permitir sentir, mas ao mesmo tempo, o que eu posso fazer para poder administrar o que eu sinto? Aí pronto, vai se refletir na situação externa, sabendo me manejar internamente. Quando acontecer a situação de novo, eu sei como fazer. Então eu vou aprendendo, vou ganhando uma maestria. Essas três coisas eu acho que são fundamentais, né? E fazem diferença na vida, a gente poder ficar com a gente mesmo. Isso realmente eu acho que é fundamental. Arrasou. Fora isso, aí sim. Aí a gente vai entrar na tradição. Aí é Karma Yoga, né? Aí traz Karma Yoga, traz Ishvara, aí Japa, né? Japa é fundamental. E Vedanta. Mas aí, até chegar nesse ponto, você tem que começar com uma sinceridade interna. Isso é o básico. Maravilhoso, Patrick. Foi muito generoso a explanação. Porque é isso, né? A ação já acontece, né? Então é lembrar disso também, porque às vezes fica
essa fantasia assim, eu vou começar a minha vida espiritual segunda-feira. Eu vou começar a minha prática, tipo... Pois é. tipo, aí fica projetando e vive nas fantasias o tempo todo. Não, a gente tem que sair dessas fantasias. A gente tem que olhar para o que a gente está fazendo primeiro para entender o que está por detrás. Né? O mais concreto. E depois se utiliza. Maravilhoso. A gente teve algumas perguntas no caminho. Essa do sentido, do mito, do consciente. Eu queria responder. Eu estou olhando para ela aqui há um tempo já. Maravilhoso. Estava esperando o tempo certo. Vai lá. Essa pergunta é muito boa. Muito boa. Eu vou até ler essa pergunta, porque eu não sei se as pessoas depois vão conseguir ouvir. Isso. A pergunta diz: você acredita que trazer o sentido, significado dos ritos e mitos para o consciente é essencial para a devoção? Digo, os mitos e ritos acessam direto o inconsciente. Aí já fazem aí um trabalhão pela gente. Pois é, a grande beleza dos ritos e mitos é que ela funciona dessa maneira dual. Você não precisa fazer nada. Se você vai num ritual e você assiste o rito, você pode não entender nada do que está acontecendo. Mas se você está ali prestando atenção, de alguma forma, ele vai falar com você, né? E escutando o mito também. Não entendi nada, não sei qual é aquela lógica, meio biruta, não tem lógica. Não é para ter lógica. O mito, ele funciona por associação, ele funciona por si mesmo, ele tem vida própria. Né? Os símbolos, os mitos, eles têm vida própria. E o rito também, portanto, porque o rito é o mito manifesto em ação, basicamente é isso. Então, os mitos, eles falam com o nosso inconsciente, porque eles têm essa linguagem do inconsciente, que é a linguagem simbólica, que é associativa. Basicamente isso, é a associação de ideias manifestas em imagens, manifestas em formas diversas. Tá? Basicamente, eles vão operar, eles vão funcionar e realmente já fazem um trabalhão pela gente. Só isso já é mágico, fantástico. Quando é que a gente vai trazer para o consciente? Esse é o segundo benefício. Trazer para o consciente é meditação. E isso que é a diferença. A gente trazer para o consciente não quer dizer que a gente não vai funcionar o inconsciente. Ele vai continuar operando no inconsciente por si mesmo. A gente não vai fazer nada. Né? Ele vai manifestar só da gente se expor. Só que quando a gente traz para o consciente, especialmente quando a gente trata de uma tradição que não faz parte da nossa cultura nativa. Nós somos ocidentais e a cultura védica, ela não é nativa. A gente não cresceu nesse ambiente. Isso faz muita diferença, né? Você crescer num ambiente em que esses símbolos e mitos formam o nosso ego é formado, banhado nesses mitos e ritos, é muito diferente da gente não ter esse tipo de contato e entrar depois, né? Porque o nosso ego está formado quando a gente entra. Geralmente é assim com a gente. Então, mais ainda para a gente, trazer para o consciente faz diferença, para a gente poder acessar e entender coisas que de outra maneira, se eu tivesse vivido da minha infância, já teria um significado que talvez eu pudesse não explicar em palavras. Mas ele já estava claro. Para a gente não vai ser assim. A gente tem que descobrir para depois interiorizar. Então, trazer para o consciente, nesse sentido, ajuda a gente a trazer para o inconsciente também. Porque a gente ressignifica aquilo para a gente entender um pouco melhor. Mas independente de Ocidente ou Oriente, você trazer para o consciente é o que a gente faz na tradição. Quando a gente faz a meditação, é o segundo ganho. Você meditar é você abrir o mito, abrir o símbolo. E aí você expõe, é nidhyasana, a gente diria, né? É a contemplação do ensinamento. E aí então, por isso que para o estudante de Vedanta, o mito e o símbolo sozinho, o rito e o símbolo, eles naturalmente vão agir mesmo para quem não estuda Vedanta. Mas para quem estuda Vedanta, o rito e o mito não é só o rito e o mito. Ele é uma sadhana, ele é uma disciplina. E como é que ele vai operar? Além do inconsciente, ele vai operar manifestando Vedanta na nossa vida. E Vedanta é consciente, não é inconsciente. Vedanta não tem nada de inconsciente. Vedanta é 100% consciente. Porque é o que a gente quer. A gente quer trazer na luz o conhecimento sobre quem eu sou. Né? O inconsciente está a ignorância tampa. Né? E, aí nesse caso do autoconhecimento não tem jeito. A gente tem que trazer para o consciente mesmo. Essa é a natureza do conhecimento. Então, trazer o rito e o mito para o consciente é trazer Vedanta para o consciente. Então, ele vai ajudar como disciplina. Então, são esses benefícios. Maravilhoso, que lindo. Patrick, estamos na reta final. Que bom que não rolou mais perguntas, mas conta pra gente, as pessoas que querem te ouvir, que querem estudar com você, onde você está tendo aula, né? Além de acessar a tua bio, na bio tem lá o link para as tuas aulas ou não? Como é que tá isso? Tem a internet, a internet, óbvio, sempre. Tem o Instagram, tem o Facebook,
que realmente eu sempre coloco coisa lá, né? Em especial o Instagram hoje em dia, o Facebook acaba mais refletindo o que eu coloco no Instagram. Mas os dois, né? Eu coloco os eventos também no Facebook, na minha página, os dois estão lá. No Instagram tem também, na bio, tem um link lá do... Como é que é o nome do negócio? Eu nem lembro. Linktree, né? Uhum. Que eu coloco ali também os links. O ideal seria ter um site, eu ainda não tenho, mas enquanto eu não tenho, eu centralizo aí no Linktree, que vai dizendo os eventos que vão acontecendo, os links. Tem no canal do YouTube, que eu sempre coloco alguma coisa lá também. E os meus cursos eu estou sempre divulgando pelo Instagram, pelo Facebook e por e-mail. O e-mail, na verdade, é bem interessante. Quem tiver interesse me escreve. Porque eu coloco no meu cadastro, eu estou sempre compartilhando os eventos e cursos pelo e-mail também, né? Fora isso, tem o Telegram agora, que eu abri um Telegram, tem um canal e a comunidade associada. E aí é interessante porque sempre coloco coisas diferentes no Telegram. No Telegram a gente consegue ter uma coisa mais próxima, né? Então eu passo algumas disciplinas, um canto, dou algumas dicas de canto também. Tem alguma coisa mais... Essa é a ideia, né? Quando eu criei o canal, é essa a ideia. Fazer alguma coisa, além da divulgação dos cursos, tem essa coisa mais do acompanhamento, né? Em termos de disciplina mesmo, né? De trazer mais próximo essa questão dos símbolos, dos mitos, das disciplinas e dar um suporte. Às vezes a gente não tem, né? E aí a gente faz tanto em aula. A aula é evidente que é o ideal, né? Mas esse contato mais próximo, para algumas dicas, né? Nada muito profundo, mas algumas dicas, isso faz muita diferença. Isso fez diferença para mim na minha vida. Ter a Glória Di do meu lado, né? Sempre, a semana inteira eu estava lá no Vidiamandi. Esse contato faz diferença, é o que a tradição diz, né? Ter um contato maior com o professor. Esse contato não tem que ser viver do lado na casa dela, é evidente, que também seria inconveniente da minha parte. Mas esse contato mais próximo faz diferença. E estando em pandemia e agora com o pessoal do Brasil tendo um oceano no meio, bom, a internet aproxima. E aí que oceano que existe quando tem internet, né? Então a ideia é a gente aproximar um pouco mais, para isso, fazer um pouco mais de satsanga, né? Maravilhoso. Então essa aqui é a minha sugestão. Maravilhoso. Tem os cursos rolando, né? Começou agora a quinta-feira tem Vedanta, quarta-feira tem Simbolismo, quinta-feira tem Vedanta, sábado agora vai começar também um curso quinzenal em parceria com a Ananda Surya, que é Yoga Sutra, a essência do Yoga Sutra. 20 segundos. Quinta-feira na aula de Vedanta. Então tá, quem quiser ver lá então no Instagram, tem lá, vai começar a Katha Upanishad, dá uma olhada lá no que está acontecendo, qualquer coisa me pergunta. É melhor assim. Patrick, agradeço muito. Hariom Di. Imagina que eu agradeço. Satisfação imensa. Agradeço e a todo mundo. Valeu, gente, pela escuta. Tamo junto, viu?